Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Não sei para que colocaram uma lista tão grande para falar. Vou falar um pouquinho de mim, então. Sei que tem mais gente de fora também assistindo. E quando a gente começa a falar de nutrição, eu acho que eu não sabia que já vinha desde 2017 tendo palestras falando sobre qualidade de vida e assim por diante. Eu sempre gosto de dizer que nutrição, para mim, ela não é uma escolha. Ela é um processo. E nesse processo de nutrição, ele envolve muito mais coisa além da alimentação. A alimentação é só parte disso, porque eu acho que a gente se nutre de várias formas. O alimentar-se vem muito do que a gente está se alimentando através da visão, dos relacionamentos que a gente tem, e tudo isso está interligado. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil de entender a nutrição. Graças a Deus, as pessoas estão deixando de vir no consultório para emagrecer. Porque eu acho que isso é um detalhe e ainda tem muita gente que vê nutricionista como uma pessoa que vai ajudar ou a ganhar um pouquinho de peso ou a perder um pouquinho de peso, quando, na verdade, eu acho que a nutrição é muito mais do que isso. E qualquer um que vai parar lá e a gente começa a conversar e faz questionário de sinais e sintomas, você vai ver que tem muito mais coisa envolvida e a gente pode prevenir, porque eu acho que a busca de todo mundo, no final das contas, é sempre qualidade de vida e longevidade. Uma certeza que todos nós temos aqui é que a gente vai morrer. Todo mundo sabe isso. Agora, o como a gente vai chegar lá, com que qualidade de vida a gente vai chegar nesse momento é que vai fazer toda a diferença. Então, desde que eu comecei a estudar nutrição e fui fazendo mais um curso e outro e assim por diante, o que eu vejo é que sempre tem mais coisa para estudar e para a gente agregar, justamente por isso, porque nós somos seres complexos e integrais. E a gente precisa entender que não é só alimentação, ou só atividade física, ou só o trabalho, o dinheiro e assim por diante. É o todo, é como é que está a nossa vida em casa, no trabalho e assim por diante. E a gente precisa buscar isso dessa forma. Por isso, não existe pílula mágica, não existe um remedinho, que eu acho que todo mundo sempre me pergunta, e aí, o que eu tomo? Isso aqui é bom para isso? O que eu faço? Então, é nisso que faz diferença a gente entender que nunca vai ter. Nenhuma dieta no mundo funciona, tá, gente? Nenhuma. Ela vai funcionar no máximo por um período. Todo mundo vai fazer mais uma se quiser uma dieta. Eu acho que em alguns momentos a gente precisa de dietas, dependendo do que a gente está buscando naquele momento. Mas dizer que dieta funciona, não. Nenhuma dieta funciona. O que funciona é a gente mudar o nosso estilo de vida. A hora que a gente busca um estilo de vida saudável, a alimentação, o peso, a saúde é consequência disso tudo. E isso que vai fazer diferença. E a minha intenção aqui é que vocês saiam daqui bem mais confusos do que entraram, tá? Não diferente disso. Eu quero deixar vocês assim, com vontade de ler mais, de estudar mais e de entender um pouquinho mais disso. Não é para esclarecer nada, tá? É só para confundir mesmo. Então, deixa eu ver se é para cá ou para cá. Aqui. Queria primeiro deixar essa pergunta para vocês. Por que você acorda todos os dias de manhã? Essa pergunta eu só vou deixar agora para vocês ficarem pensando. Lá na frente a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho neste questionamento. Por que você acorda todos os dias de manhã? O que te faz levantar da cama? O que te motiva? E aqui eu queria fazer algumas perguntinhas, mais de curiosidades mesmo. Você sabia que apenas 10% da nossa longevidade vai ser definida pela genética? Por que eu gosto de falar isso? Porque a gente gosta de culpar o pai, a mãe, a avó. Eu tenho colesterol alto porque meu pai tem. Ou eu tenho pressão alta porque minha mãe tem, e assim vai. Gente, 10% é genética, o resto é o que a gente faz com ela. Então, e hoje a gente tem inúmeros exames genéticos, adoro genética, faço perfil genético no consultório, tem muita coisa boa que a gente pode prevenir através disso. Agora, dizer que a genética é o fator mais determinante na nossa qualidade de vida e principalmente na longevidade, bobagem, tá? É muito mais da forma como a gente vai viver que vai fazer essa diferença. E você sabia também que 30% das pessoas hoje no mundo dormem mal? Quem aqui dorme mal? Alguém quer levantar a mão? Ótimo. Porque assim, a gente vê que... Ótimo não, né? Não é bom, mas... ótimo saber que aqui tem os 30% que a gente está falando. Mas eu vejo isso muito no consultório e eu vou dizer, eu acho que é mais que 30%. Eu acho que o resto é só porque as pessoas ou não falam ou não foram pesquisadas sobre isso. E eu acho que o sono faz uma diferença incrível nesse processo. E a gente vai falar mais sobre ele também mais para frente.
E vocês sabiam que o Brasil é o líder mundial de ansiedade? Gente, mundial é coisa. A gente não é líder em coisa nenhuma, mas aí na ansiedade a gente ganha de todo mundo. É triste isso. Acho que muito por conta da nossa economia, da política e de tudo como a gente vive, que a gente sabe que não é tão fácil, mas o Brasil é o líder mundial em ansiedade. E sendo líder mundial em ansiedade, a gente também é o 4º num ranking de depressão. E nisso, de medicamentos também para isso. Quanta gente hoje toma medicamento para ansiedade e para depressão? E quanta coisa a gente poderia evitar, e não estou dizendo que medicamento é ruim, em muitos momentos a gente precisa deles, mas quanta coisa a gente não poderia prevenir antes de buscar um remedinho? E você sabia também que temos mais bactérias em 1 grama de fezes do que gente no mundo? Ou seja, pensa na população mundial, aí você pensa que em 1 grama do teu cocô tem mais bactéria do que gente nesse mundo. E aí, a gente fala, e eu vou falar disso mais para frente também, das nossas células, e de nutrir células e de nutrientes, de como a gente faz isso. De que adianta a gente nutrir células se a gente tem 10 vezes mais bactéria do que célula no corpo? Por que eu vou nutrir as minhas células e não vou nutrir as minhas bactérias? Por que a gente não se preocupa mais com isso? Faz bem mais sentido quando a gente para pensar. E você sabia que o seu intestino abriga cerca de 1,5 kg de bactéria? A quantidade de bactéria que a gente tem em peso no nosso intestino é mais ou menos o peso do nosso fígado. E por que eu gosto de falar tudo isso? Porque se a gente não entender que o intestino é a parte principal de tudo isso, a gente não entende nada. Por isso que eu disse que eu vou deixar vocês mais confusos. E 20% da nossa população é obesa. Da população do Brasil. E quando eu falo em obesidade, eu estou falando em obesidade, assim, excesso de peso mesmo. Eu não estou falando daqueles 2 quilinhos, 4 quilinhos que a gente tem para perder. Tá? Não é um sobrepeso. 20% é obesidade. É aquele excesso de peso que realmente faz mal e que deixa a gente doente. E 20% é muita coisa. E isso tende a aumentar cada vez mais. E a gente tem que se preocupar com isso. E que cerca de 60% do nosso tecido imunológico ele se concentra no nosso intestino. Então, a gente fala muito de imunidade, de cuidar com gripe, de tomar vitamina C e não sei mais o quê. Como é que está teu intestino? Você vai no banheiro todo dia? Você faz cocô todos os dias? Porque o normal é fazer todos os dias. Ninguém gosta de falar disso, mas a gente deveria. E quem não vai todo dia, saiba que tem um problema, tá? O certo, o correto é ir todo dia. Ah, minha mãe não ia e eu desde pequena nunca vou. Tá ruim desde pequeno. Faz tempo que está precisando melhorar. Mas, com certeza, isso não é o certo. A gente deveria ir todos os dias. A consistência das fezes também faz total diferença e a gente vai falar disso também. Vou explicar um pouquinho mais para vocês. E que para cada centímetro quadrado de pele a gente tem 2 metros quadrados de intestino. Então, quando a gente fala de barreira, de mucosa, de proteção, a gente fala muito da pele, do quanto a pele é importante e de tudo que... E o intestino? O que está passando ali e o que a gente está fazendo com isso? Faz bastante diferença. E como eu já falei para vocês, a gente tem 10 vezes mais bactérias no intestino do que célula no corpo. E aqui eu gosto de deixar essa frase. Todas as doenças começam no intestino. Quando a gente entende que é ali que a gente tem que prestar atenção primeiro, faz toda a diferença. Então, vamos falar um pouquinho mais dele. Aqui essa fotinha eu gosto dela porque assim, ela mostra como seria o nosso corpo assim de bactérias. E no que o intestino vai interferir? Ou as bactérias vão interferir? No peso. Então, problemas de peso, e a gente fala muito disso quando fala eu como igualzinho a ela, a gente come tudo igualzinho, bonitinho. Por que ela emagrece e eu não emagreço? Qual é o tipo de bactéria que você tem no teu intestino? É igual ao meu? Mesmo que você coma as mesmas coisas, isso vai fazer diferença. Hoje a gente já sabe que dependendo do tipo de bactéria que a gente tem no intestino, a gente tem uma predisposição maior a câncer, a obesidade, a diabetes, a depressão. Então, saber como está a composição no intestino faz diferença para a gente saber como é que está o nosso peso também. Eu gosto de falar de perfil genético nessa questão porque quando a gente faz avaliação de perfil genético, você consegue avaliar os polimorfismos, tendência a doença celíaca, a trombofilias, a Alzheimer e ao peso também. Eu tenho um polimorfismo de obesidade, eu tenho tendência à obesidade 250% acima do normal, pelos meus polimorfismos. Ou seja, eu tenho toda a tendência genética a estar obesa. A gente fica
porque tem a genética? Não, a gente fica se a gente quer. Claro, para umas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. Algumas vão ter que trabalhar mais e outras vão ficar sentadinha na cadeira e o peso não muda. Então, vai depender muito da constituição. Foi depois de estudar isso tudo que eu comecei a estudar Ayurveda também. Eu vou falar um pouquinho mais do Ayurveda para vocês, mas eu não vou aprofundar muito, porque eu acho que é muita coisa. Mas no Ayurveda, que é uma ciência milenar, que começou na Índia há mais de 5.000 anos, quando eu comecei a estudar por conta da culinária, por conta de entender como é que usava as especiarias, os chás, as ervas. Sempre gostei muito dessa parte. Só que eu fui entender que o Ayurveda era muito mais do que isso. Porque, na verdade, nada mais é do que uma ciência que, há 5.000 anos, quando a gente não tinha exame, nem imagens, nem radiografias e nem nada disso, que eles avaliavam a nossa composição corporal, o local onde a gente vivia, a estação do ano, para entender como o corpo se equilibrava. E lá atrás, nesse mesmo tempo, eles já entendiam que todos os nossos desequilíbrios começam no intestino. Que é dali que a gente começa a desequilibrar. Aí no Ayurveda, algumas pessoas já devem ter ouvido falar dos doshas, Vata, Pitta, Kapha, que é justamente a nossa composição corporal. E cada um tem uma constituição. E tanto faz a gente ser um ou outro. O que faz diferença é a gente saber equilibrar isso tudo no organismo. E quando a gente entende que o corpo não vai funcionar igual no verão e no inverno, não adianta eu comer a mesma salada no verão e no inverno, a consistência da comida vai fazer diferença, o tipo da comida. Se a natureza deu para a gente alimentos que dão no verão e que não dão no inverno, tem uma lógica nisso. Só que hoje, com a globalização, com a correria que a gente vive, a gente nem sabe mais o que está na época. Tudo tem na época. Porque a gente já não sabe mais o que é do verão, o que é do inverno. E a gente deveria estar mais em contato, se conectar mais com tudo isso. A gente está perdendo isso com a correria do dia a dia. Com a vida estressante que a gente leva, com o pouco que a gente dorme, com os filhos que tem que levar para a escola, com tudo que tem que fazer. E aí a gente vai deixando de notar. A gente já não se percebe mais. Não percebe a diferença que o corpo, a forma como o corpo reage no verão ou no inverno, de dia ou de noite. E isso vem em relação ao sono também. Mas eu vou falar mais do sono para frente para vocês entenderem. E voltando aqui nas bactérias, no que mais que elas influenciam? Em todos os problemas intestinais, então. Distensão, gases, intestino preso ou intestino solto. Hoje, gente, síndrome do intestino irritável é igual virose. Muita gente tem. E quando ninguém sabe o que tem síndrome do intestino irritável. Porque está demais os distúrbios intestinais. Tem muita coisa que está ligada a isso. Então, problemas de alergia, problemas de imunidade, de depressão e de ansiedade, tudo isso está relacionado. Hoje, os estudos mostram que quem tem depressão e ansiedade tem 60% mais chance de ter síndrome do intestino irritável. Está ligado. Eles andam juntos. Vocês acham isso coincidência? Ou não? A imunidade, como eu já falei para vocês, e o humor, que eu acho que é o principal. Sabe aquela frase que a gente fala, enfesado? Vocês já pararam para falar no sentido literal da frase enfesado? Então, não é? E aí, quando a gente está literalmente cheio de fezes, a gente está enfesado. Então, quem não vai no banheiro todo dia tende a ser mais enfesado. Assim, a gente às vezes entende também mais as pessoas e tende a ter mais compaixão com elas quando a gente entende disso. E aqui eu queria explicar para vocês justamente sobre todo esse processo, como é que os neurotransmissores funcionam no nosso corpo. Uma parte deles, porque, gente, eu estou escolhendo 3 para falar, e mais o cortisol, que é o hormônio do estresse, porque não tem como a gente falar de todos os neurotransmissores. Mas o que a gente pode dizer é que os neurotransmissores eles são os mensageiros químicos do nosso corpo. E são eles que vão fazer diferença em como a gente vai levar a vida, em como a gente vai responder isso tudo. E aí que começaram a estudar e perceberam que existe um eixo que a gente chama de cérebro-intestino que está totalmente ligado. Então, não tem como eu falar em produção de neurotransmissores no cérebro sem falar do meu intestino. Quando começaram a estudar isso em ratinho e descobriram que quando cortavam o nervo vago, os ratinhos deixavam de se importar com as coisas, na forma de... E foi aí que foi visto justamente que tudo que a gente produz no cérebro, a gente também produz no intestino. Então, se eu tenho uma dieta que não está adequada, se eu tenho uma mucosa, eu não posso sair daqui, eu estou de castigo. Por causa da gravação. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês com a flechinha. Aqui, ó, isso aqui é a parede
do intestino aqui, que vocês estão vendo, que está aumentada. Essas células aqui da mucosa são justamente por onde passam os nutrientes na hora que a gente se alimenta, que é o que a gente chama de permeabilidade intestinal. A gente tem pequenas junções, que é onde passa o nutriente depois que ele é quebrado e digerido. Quando a gente tem um excesso de processo inflamatório, uso excessivo de antibióticos, de bebida alcoólica, de alimentos que são refinados demais, toda essa mucosa que deveria estar bonitinha, ela acaba danificando, por conta do estilo de vida. E por conta disso, acaba acontecendo o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, que é onde começa esse processo inflamatório. Justamente porque, assim, pensa no intestino como se fosse uma peneira. Eu acho que é o jeito mais fácil da gente entender como é que é a parede do intestino. Então, a gente tem uma peneira, e o nutriente, quando entra lá, ele vai ser quebrado, isso tanto carboidrato, proteína, lipídio, tudo pequenininho, e vai passar pelos buraquinhos. Aí pensa numa peneira que está velha, lá, judiada, e que já está cheia de buraco, que vai passar o quê? O que não era para passar. Tudo que passa e cai na corrente sanguínea que o nosso corpo não entende como um nutriente, porque não está naquele tamanho ideal para ser absorvido, o que o corpo faz? Ele cria anticorpos. E os anticorpos é que vão gerar os processos inflamatórios. Então, quando a gente fala de rinite, sinusite, bronquite, tireoidite, artrite, podemos falar em todas as ites, a gente está falando de processo inflamatório intestinal. Justamente por conta dessa mucosa que está desse jeito aqui. Então, tanto a composição dessa mucosa, da parede do intestino, quanto o tipo de bactéria que a gente tem aqui, quanto os níveis de cortisol. Vocês sabiam, por exemplo, que o cortisol ele aumenta quando a gente consome mais carboidrato refinado? Ele está, né, carboidrato refinado em si, mas a carga glicêmica das refeições. Quando eu tenho muitos picos de glicemia e de insulina, eu produzo mais cortisol. Ou seja, eu estou estressada, eu vou lá e vou comer um doce, porque eu estou estressada. Aí o que vai acontecer? Eu vou ficar mais estressada, porque eu estou aumentando mais meu cortisol, porque eu estou comendo mais doce. E aí a gente entra naquele ciclo vicioso. E é isso que acontece e a gente tem que estar entendendo por que está acontecendo. E aqui eu também estou falando de serotonina, eu estou falando de dopamina, eu estou falando de GABA. Todos os neurotransmissores vão funcionar e trabalhar aqui dentro do nosso intestino também, tá? 90% da nossa serotonina, ela está no intestino. Uma coisa que é importante a gente entender, a serotonina que eu tenho no meu intestino não é a mesma que eu tenho no meu cérebro. Mas hoje se sabe que eles são totalmente dependentes. Quanto mais serotonina eu tenho no meu intestino, mais serotonina eu vou ter no cérebro. Ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica, mas ela é dependente. Então, se o meu intestino já não funciona, que é o principal, assim, serotonina no intestino, ela tem uma função de motilidade intestinal. Ela faz o teu intestino funcionar melhor. Se o teu intestino já não está funcionando, provavelmente está faltando um pouco mais de serotonina, tá? Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil de entender também o porquê da ansiedade, do medo, do pânico. Quanta gente hoje com síndrome do pânico está relacionado com tudo isso. E vamos falar dos neurotransmissores, então. Primeiro, a dopamina. A dopamina, por que eu gosto de falar dos neurotransmissores? Porque eu acho que quando a gente entende o que cada um faz ou tem mais responsabilidade no nosso corpo, fica mais fácil da gente entender o que a gente está buscando, o que eu preciso melhorar ou para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Claro, aqui eu vou falar um pouquinho deles e dos alimentos que podem ajudar na produção, mas, gente, aquela história não é, né, uma coisa tão simples, é muito mais complexo do que isso, mas eu quero que vocês entendam. Então, a dopamina é aquele neurotransmissor que está ligado muito com os vícios e manias, com as compulsões. Normalmente, quem tende a ter compulsão ou ter vício, mania, tem algum transtorno em dopamina, tem a dopamina normalmente alterada. Ela também é responsável pela questão da apatia, da procrastinação. Gente, procrastinação e baixa libido são queixas muito grandes no consultório. Eu vejo isso pra caramba. É só a dopamina que vai influenciar nisso? Claro que não. A gente tem todos os hormônios e quando a gente vai fazer toda a pesquisa de exames de sangue, a maioria dos nutricionais estão todos alterados. E assim, se eu não tenho zinco, que 95% dos pacientes chegam com deficiência de zinco no consultório, eu não tenho uma produção hormonal adequada. O zinco é o primeiro mineral que a gente depleta em estresse, é o primeiro que vai embora. Um dos sintomas de deficiência de zinco é manchinha branca na unha. Quem tem aqueles pontinhos brancos na unha, isso é falta de zinco, tá? Não é presente, nem ninguém pensando. Que a gente, né, cada um tinha uma simpatia para isso na época do colégio. É só deficiência de zinco.
e que faz um estrago grande, porque o zinco ele participa de mais de 300 processos bioquímicos no nosso corpo e a gente precisa deles. Oscilação de humor, concentração ruim e, como eu falei, os vícios e manias. O cortisol. O cortisol, o famoso hormônio do estresse, e junto com ele a gente tem a questão da imunidade. Quando a gente tem um cortisol elevado, a gente tende a acumular mais gordura abdominal, tá? Então, dependendo do tempo de jejum, de qualidade de alimentação, de nível de estresse, é onde a gente tem mais da barriguinha mesmo, aquela gordura que ninguém quer. E, como eu falei, está totalmente relacionado com o tipo de qualidade, com a carga glicêmica das refeições, com a forma como a gente se alimenta. E, depois disso, a serotonina, que eu acho que é o mais famoso, que todo mundo mais conhece, né? Justamente pela ansiedade, pela vontade de doce, a própria depressão, compulsão alimentar também, assim como na dopamina. As duas têm as compulsões, mas também tem a questão do pânico. Síndrome do pânico hoje está cada vez mais comum. E uma coisa que é muito interessante de observar em quem tende a ter síndrome do pânico ou alguns episódios de pânico, geralmente eles acontecem quando você faz uma hipoglicemia, quando você, às vezes, come algo muito doce ou com muito carboidrato, faz pico de glicemia e essa glicemia cai muito rápido, ou quando fica muito tempo em jejum. Por que tem muita gente que, às vezes, faz isso de madrugada? Justamente por conta de como se alimentou antes de dormir. Isso acontece bastante. E tem muita gente que chega no consultório e diz, eu tenho pressão baixa. Aí eu pergunto, mas por que você tem pressão baixa? Ah, não, porque dependendo de como eu estou, começo a ficar tonto, ver tudo preto. E na síndrome do pânico, esses sintomas justamente que a gente chama de morte iminente, que é aquela sensação de suar frio, de taquicardia, de ver tudo escuro, não é pressão baixa. Só que às vezes a gente não sabe identificar para poder explicar o que está acontecendo. Então, modular a carga glicêmica e controlar a glicemia da dieta faz diferença nesses, vamos dizer assim, no desencadear crises de pânico. E a dificuldade para dormir. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, mas serotonina ajuda na produção de melatonina. É um dos fatores que a gente precisa para produzir o hormônio do sono. Então, se a gente não tem serotonina, a gente também não dorme bem. Normalmente, a serotonina ela vai influenciar principalmente no pegar no sono. Não é aquela pessoa que tem um sono tão ruim, mas é aquela pessoa que deitou na cama e fica ali. Amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho mais aquilo, e eu ainda não fiz isso. E quando você vê, está na hora de acordar, e eu sei que eu tenho que acordar daqui a não sei quantas horas. E aí, quando você vê, já passou e não pegou no sono. Isso é a serotonina. E o GABA? O GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, é justamente relacionado ao sono, tá? Não só isso. Por exemplo, GABA também vai interferir até na massa muscular. Isso é uma coisa que eu gosto de dizer sempre. As pessoas se matam na academia, fazem a dieta bonitinho, mas não dormem. 30% é sono. Se eu não dormir, eu não vou ganhar massa muscular. Então, dormir faz diferença também nesse processo. A gente precisa disso. A própria insônia, o ganho de peso e a ansiedade. Ou seja, se vocês forem para ver, todos os neurotransmissores têm muitas relações e semelhanças. Então, a gente precisa estar com esses níveis adequados. E aí, aqui eu queria falar justamente dessa cascata da serotonina que acontece. O triptofano, ele é um aminoácido que a gente consome, a gente não produz. Ele é um aminoácido essencial, então a gente precisa ingerir através da alimentação. Onde que eu tenho triptofano? Eu tenho triptofano nos vegetais verdes escuros, nas proteínas animais, tá? Então, carne, peixe, frango, frutos do mar, tudo isso tem bastante triptofano. Nas leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. A banana é fonte de triptofano. Eu tenho frutas e vegetais fontes de triptofano também. E uma questão que às vezes as pessoas até perguntam, então se eu sou vegetariano eu tenho uma dificuldade menor porque a maior fonte de triptofano são as proteínas animais? Não. Porque qual que é o grande problema do triptofano? Não adianta só eu ingerir triptofano para produzir serotonina. O triptofano ele compete com outros aminoácidos. E justamente por competir com outros aminoácidos, se eu tenho uma dieta que é ácida demais, dificilmente eu vou absorver o triptofano e fazer a conversão a 5-hidroxitriptofano. E do 5-hidroxitriptofano é onde eu tenho a serotonina. Então, hoje, o 5-hidroxitriptofano, tanto na forma de fitoterápico como de aminoácido em suplemento, é uma forma muito interessante da gente usar justamente para prevenir e melhorar os sintomas de ansiedade, de compulsão, de vontade de doce e de depressão. Isso pode ser utilizado junto com remédios ou, às vezes, até no lugar de remédios. Ou, às vezes, antes de entrar e começar a tomar remédio por algum desses sintomas, a gente pode tentar entrar
com 5-hidroxitriptofano, que, por exemplo, no fitoterápico é o que a gente chama de Griffonia simplicifolia. Então, tem vários recursos que a gente poderia usar mais naturais para não cair num remédio que muitas vezes vai ter efeitos colaterais e que vai atrapalhar em outras coisas. Por quê? Hoje, diria que 90% dos antidepressivos eles são inibidores de recaptação de serotonina, ou seja, eles atuam principalmente na serotonina. Eles fazem com que a serotonina ela fique na fenda sináptica, que a gente fala. Então, a gente tem ali no neurônio a serotonina e o medicamento ele faz ela reter ali, aqui no nosso cérebro. Então, é isso que o medicamento faz. Só que se eu estou usando o medicamento, mais uma vez, eu estou tratando o sintoma e não a causa. E o que eu acho legal da gente entender esse processo e saber da nutrição é a gente entender a causa e tratar a causa. Fica bem mais fácil de você conseguir englobar isso tudo, porque senão é um remédio que depois você vai associar com mais um remédio. E normalmente quem toma um antidepressivo também toma um medicamento para dormir, quando não associa 2 ou 3, e ainda tem às vezes que associar algum medicamento para o estômago, porque já está doendo de tanta coisa que toma, e assim por diante. Então, infelizmente, só aumenta o número de remédios. Sendo que se a gente entende isso aqui, por que não trabalhar um pouquinho mais com alimentação? Essa cascata no nosso corpo acontece a todo tempo, só que ela também, além das fontes de triptofano, ela é dependente de nutrientes. Nessa cascata, para a gente ter do triptofano para o 5-hidroxitriptofano, eu preciso de ferro, eu preciso de magnésio, eu preciso de B3, eu preciso de B6 e eu preciso de cálcio. Ah, não, ali, desculpa, ácido fólico, a B3 é embaixo, aqui, vitamina C e o zinco também, tá? Então, assim, é aqui que falta. Nesses nutrientes é que a gente tem deficiência e que quando a gente vai dosar nos exames de sangue, é difícil o médico que pede esses exames como prevenção. A gente não costuma ver muito isso. E eu até brinco, essa semana ainda fui tirar sangue e ainda postei que os pacientes às vezes xingam a gente, né? Porque o que acontece? Dá 9 tubinhos, dá 15 tubinhos de sangue quando a gente vai ver. Claro, não é uma coisa que é para fazer sempre. Mas quando a gente fala em prevenção e entender um pouco do que está acontecendo no nosso corpo, não é esperar estragar. É tentar corrigir antes que isso aconteça. Então, ferritina, ácido fólico, B12, o ácido fólico é B9, tá? Zinco e magnésio. São nutrientes que, quando a gente dosa, de 100% dos pacientes, acho que todos têm pelo menos deficiência em um deles. É muito comum, tá? E quando a gente fala de deficiência, muitas vezes o valor de referência ele não é parâmetro. Porque esse valor de referência, às vezes, ele é muito amplo. Então, é nisso que a gente tem que avaliar e, claro, procurar quem entenda para ajudar e repor esses níveis. E o que é mais complicado nisso tudo? A B12, por exemplo. A B12, a gente produz o fator intrínseco no intestino. Muitos dos pacientes vegetarianos e veganos, eu acho que hoje, esse é um movimento que está cada vez maior. Algumas pessoas por questões filosóficas, outras por questões nutricionais e outras por questões religiosas e assim por diante. E eu sempre digo para os pacientes, independente de por que você resolveu virar vegetariano ou vegano, tenha consciência de que não é só isso. Você tem que cuidar 10 vezes mais da alimentação. Infelizmente, hoje, os nossos alimentos estão mais pobres de nutrientes. É difícil você ter uma alimentação numa rotina corrida, onde você come pelo menos 50% do tempo fora de casa e manter uma alimentação regrada, saudável, vegetariana ou vegana. Pode ser vegetariano ou vegano. Cuide mais da sua alimentação dentro de casa. Faça a sua comida. Fora isso, a questão da B12, as maiores carências de B12 não são nos pacientes vegetarianos e veganos, tá? São nos pacientes que comem carne todos os dias e normalmente que comem carne vermelha 4 ou 5 vezes por semana. Por quê? Porque a B12 ela vai estar relacionada com a má absorção intestinal. É um intestino que está tão judiado por conta de todo o processo e dos nossos hábitos, que é onde faz a gente ficar justamente com deficiência da B12. E aí, disso, a gente ainda vai para melatonina, que é o que eu falei para vocês. Então, entendendo que a alimentação e os nutrientes vão fazer diferença, que a acidificação ou a alcalinização do nosso organismo também vai interferir nessa absorção dos nutrientes, e que tem muita coisa que a gente pode usar antes de chegar a usar um medicamento, ou às vezes junto com um medicamento, a gente está pensando em tratar a causa e não o sintoma. E é nisso que eu acho que vai fazer toda a diferença, a gente observar esses detalhes. E aí aqui, eu gosto de falar bastante
do ritmo circadiano. Quem de vocês tem rotina? Assim, que consegue, pelo menos, vamos dizer, 70% do tempo ter a mesma hora de acordar e de dormir. 70%, vamos dizer assim, numa semana. Quem consegue manter essas... Consegue... tem gente que está... Rotina é fundamental e todo mundo deveria ter. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu dizia assim, eu odeio rotina. Eu nunca quero ter rotina. Não ter rotina é o que mais desequilibra a gente. A gente precisa de rotina. E essa coisa de dizer, não, eu sempre dormi tarde, eu gosto de dormir muito tarde e acordar tarde. Eu funciono melhor de noite. A gente tem que regrar o organismo diferente. Por quê? Porque a produção dos nossos neurotransmissores, dos nossos hormônios, elas têm horário correto para acontecer. E quando a gente tem, no longo prazo, isso funcionando de forma errada, pode ter certeza que o corpo vai te cobrar de alguma forma. Isso vai acontecer de uma maneira e de outra. Isso é uma das coisas que eu mais questiono os pacientes quando chegam no consultório com doenças autoimunes. Gente, doença autoimune está aumentando cada vez mais. Vocês devem ver a quantidade de gente que você acaba ouvindo e assim... Em doença autoimune entra tireoidite de Hashimoto, entra artrose, entra lúpus, entra psoríase. São várias doenças que às vezes a gente nem sabe que é uma doença autoimune. E esses processos, e a gente ainda pode falar de outras bem mais, de lúpus, de esclerose e assim por diante. Normalmente, essa doença não surgiu do nada. Normalmente, o corpo já deu sinais desde lá de trás e às vezes, na maior parte das vezes, da infância. E são sintomas que a gente vai ignorando. Então, assim, quando você já não começa lá na infância, e é muita rinite, é muita bronquite, é muita amidalite, e que depois evolui para uma gastrite, e depois vai para uma dermatite, e quando você vê são todas as ites, e para cada um você toma um remedinho, né? Quando não um corticoidezinho, e assim vai. E isso é mais uma vez, o corpo está te dizendo alguma coisa, aqui não está legal. Ou é a tua alimentação, ou é o lugar onde você está vivendo, ou é a rotina que você está levando, ou às vezes é até a forma como você está se relacionando. Porque tudo isso faz diferença. Então, se o corpo está te dando algum sinal, escuta ele. Presta atenção, e eu acho que é isso que a gente está negligenciando muito. A gente está deixando de observar o que o corpo está falando para a gente. A gente não tem mais esse contato. Então, voltando nessa questão do ritmo circadiano, o horário da melhor digestão e que a gente consegue trabalhar melhor os hormônios, porque assim... Tanto o horário de acordar quanto de se alimentar é onde a gente tem a maior produção de algum dos hormônios e a mesma coisa acontece durante a noite, que são os opostos. Então, a gente precisa ter esse horário certo de dormir, o horário certo de acordar, o horário certo de comer. Em relação ao comer, todo mundo aqui acorda com fome? Quando vocês acordam, vocês têm fome? E se vocês não têm fome, vocês comem mesmo assim? Ou vocês esperam ter fome para comer? Porque depende muito, cada um tem um perfil. E essa coisa que a gente escutou de um monte de gente, de café da manhã é o mais importante, a gente precisa do café da manhã, ter apetite ao acordar é um sinal de saúde. É muito bom a gente saber que tem fome quando acorda. Se você não tem fome quando acorda, não coma. Não empurra a comida para o teu corpo se ele não está preparado e ele não tá pedindo aquilo. A gente entender que o apetite é um dos nossos maiores reguladores de saúde faz bastante diferença, tá? Então, prestem atenção nisso. Claro que, assim, aqui eu estou falando de um detalhe, que se a gente for falar de constituição, quando eu falo daí no Ayurveda de vata, de pitta e kapha, normalmente a pessoa que tem uma constituição mais vata é aquela pessoa que tem o intestino mais preso, que normalmente, de constituição física, estrutura longilínea, aquela magra de ruim que a gente fala, ou que não consegue ganhar peso de jeito nenhum, que normalmente faz muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar nenhuma, não concentra, esquece de comer, é aquela que tranquilamente vai passar o horário do almoço, vai esquecer de jantar porque está focado em alguma atividade, é mais criativa, mas ao mesmo tempo tem 1000 coisas. Tende a ser mais ansiosa também. Quando a gente tem esse tipo de constituição, claro, eu tenho que entender, opa, eu sou mais assim, mas o que eu posso fazer para dar uma freada nisso e conseguir manter? Porque todos nós deveríamos ter apetite. O apetite é o maior sinal de que a gente está bem, tá? Quantas vezes, quando a gente está doente, a avó, a mãe vão lá fazer comida e come alguma coisa e assim vai, né? Isso a gente lembra lá de infância. Por quê? Porque quando a gente está doente, a gente não tem fome. Normalmente é assim.
Só que lá na infância é mais fácil da gente entender isso. Depois, com o estilo de vida que a gente leva, já é mais complicado. Então, eu queria que vocês parassem e observassem. Observem a rotina de vocês. E quando a gente fala de observar a rotina, acho que ninguém para muito tempo para muita coisa hoje. O que está encaixado? Não, eu sempre almoço ao meio-dia. Isso eu sempre consigo e eu tenho fome, eu tenho apetite e eu gosto de almoçar sempre no horário. Não, eu não tenho regra para acordar. Hoje eu acordo às 10, amanhã eu acordo às 6 da manhã. Ontem eu fui dormir às 2 e amanhã eu vou dormir às 10 da noite. Então, o que consegue fazer? Ah, eu tenho horário de exercício. Todo dia eu faço exercício às 6. Como que está a rotina de vocês? E a respiração? Gente, a gente não respira hoje em dia. E a respiração, nesse processo, principalmente de oxigenação do cérebro e de troca de nutriente, ela é muito importante. E hoje ninguém respira. A gente está no automático. São poucas as pessoas que param ali. E o que custa a gente fazer isso 5 minutinhos no dia, na hora que acorda ou na hora que vai dormir, ou em algum momento porque está estressado demais? De parar no meio do trabalho mesmo e respirar um pouco. Quando a gente fala hoje de meditar, e eu vou falar um pouquinho mais disso para frente, por que está tão em alta a gente falar em meditação e em todo esse movimento de introspecção? Porque a gente não para mais para fazer nada disso. E faz diferença. E hoje são inúmeros os artigos mostrando o que já se dizia lá há 5.000 anos atrás, de que se você faz isso, você vive mais, você vive melhor, você é menos estressado e menos ansioso. Então, respirar faz diferença nesse processo. Antes de qualquer coisa, respira, mas respira com vontade. Tem vários exercícios de respiração que são interessantes. E muito do que a gente fala em relação até a atividade física está ligado a isso. Porque quando você faz uma atividade física, você se obriga a respirar mais, né? É diferente de quando você está sentado assistindo televisão. Então, nisso, vai fazer diferença. Observa o que te desestabiliza. Quando eu digo que a gente tem que tentar regular e buscar essa qualidade de vida, essa longevidade, o que desestabiliza a gente vai fazer diferença. Tem coisas que a gente não pode evitar. E tem coisas que a gente consegue. E a gente tem que tentar, dentro do que eu sou capaz, do que é possível para mim, o que eu vou mudar? Eu sempre brinco assim, uma coisa que me irrita demais e que me tira do meu eixo é o trânsito. Eu adoro dirigir numa estrada vazia, no trânsito de Florianópolis. Não gosto. O que eu fiz? Eu vendi meu carro. Porque eu não preciso mais. Tá bom, às vezes eu me irrito até com os motoristas de Uber também, porque às vezes a gente se cansa do jeito que eles dirigem, você quer dirigir por eles. Mas se eu posso andar a pé e andar mais, por que eu não faço isso? Porque às vezes quando a gente tem o carro, a gente vai no comodismo, por mais que vá ser 3, 4 quadras, você pega o carro. Você está acostumado a fazer isso. Mas isso é uma coisa que me desestabiliza e que me incomoda e que para mim fez diferença mudar. E cada um tem a sua. Pode ser a rotina na hora de dormir, pode ser a forma do trabalho, o relacionamento com algumas pessoas. Quantas vezes a gente ouve queixa em relação a isso? Ah, eu não gosto dela. Então, sai de perto. Muda o teu jeito, porque a pessoa não vai mudar. Então, busca o que te desestabiliza e tenta pontuar. Acho que quando a gente começa a anotar essas coisas, faz bastante diferença também. E observar as relações. Gente, o alimento ele também vem disso. Do toque, de com quem que a gente está, de com quem que a gente fala, do que a pessoa traz para a gente. E hoje tem inúmeros estudos mostrando. As 5 pessoas mais próximas de você, normalmente tendem a ser mais parecidas com você. Então, se você tem 5 amigos numa obesidade extrema ou que bebem todos os dias, você tem tendência a ser exatamente igual a ele. Por mais que a tua genética seja diferente. Mas é que pelo convívio. Então, se eu estou convivendo com um monte de gente negativa e que não vai me acrescentar, eu vou tender a ficar dessa mesma forma. E às vezes a gente nem se percebe nesse processo. Então, observar as relações também vai fazer diferença. E aqui eu queria falar de alguns dos alimentos que a gente consegue colocar para melhorar os neurotransmissores. Então, para a dopamina, eu tenho o amaranto em flocos, eu tenho algas. Hoje, sushi todo mundo come, ou muita gente come. É um jeito fácil de incluir na alimentação. Uvas, e quando a gente fala da uva, é o suco de uva, mas também entra o vinho, tá? Vinho é bom, e os estudos mostram, vou mostrar para vocês,
que vale a pena tomar vinho todo dia, tá? Eu encorajo todo mundo a tomar vinho todos os dias, mas uma tacinha, tá? Eu brinco que eu sou a Nutrilegal que não proíbe bebida alcoólica. O branco também, mas o tinto mais. Em termos de teor de antioxidante, de antocianina, de resveratrol, o vinho tinto é sempre maior. Hoje a gente tem muito sulfito, muito conservante no vinho. Eu tenho alergia a sulfito. Eu sou a chata que hoje, quando chega para tomar o vinho, pergunto de onde que é o vinho. Deixa eu ler o rótulo. Porque a gente vai aprendendo. E assim, aprende na dor. Eu aprendi com uma gastrite horrorosa e o meu nariz ele tranca toda vez que eu tomo, porque eu sou muito alérgica. Não é só isso, eu tenho várias outras alergias. Protetor solar, maquiagem, conheço mais gente assim, né? E banana, clara de ovo. Então, eu aprendi a conviver com as minhas alergias e não é que eu deixe de consumir as coisas, eu só vou entendendo como é que o meu corpo funciona. Mas as reações alérgicas acontecem e quando você começa a observar o teu corpo, fica mais fácil de entender. Hoje, quando eu falo com as pessoas e digo, por causa do teu sulfito. Sulfito, nunca nem ouvi falar nisso. O que é o sulfito? Os aditivos químicos hoje, gente, na alimentação, eu acho que são os maiores venenos e os que a gente menos se apercebe. Gente, aditivo químico são os maiores causadores de problemas intestinais, de reações alérgicas e reações imunes mesmo. Isso é uma coisa que a gente vê fácil em criança. Criança comer uma coisinha com corante, se ela tende a ter mais alergia, é nítido e claro. Na gente, a gente vai botando um monte de aditivo para dentro. E o grande problema, a gente tem os receptores de nutrientes nas células. O que os aditivos químicos eles fazem? Os conservantes, adoçantes, aromatizantes, corantes. Eles ocupam o local desses receptores de nutrientes. Então, eu estou deixando de absorver o que eu deveria absorver naquela alimentação e ainda estou fazendo o meu corpo ter que trabalhar mais para mandar aquilo embora, porque ele nem entende aquilo como comida. Porque aquilo não é natural ao nosso corpo. Por que a gente está comendo tanto produto alimentício e pouca comida? É nisso que faz diferença, não é no número de calorias. Matemática e caloria, gente, essa conta nunca vai fechar. Nunca vocês vão poder controlar a alimentação de vocês pela ingestão de caloria. Quando eu faço uma bioimpedância, que a gente vai avaliar lá toda a composição corporal, tem a taxa metabólica basal, que é o que diz quanto que o nosso corpo gasta em repouso. Que é o que a gente sabe que para um homem de 80 quilos, de 1,80 m, vai estar em torno de 2.000 calorias. A minha bioimpedância, quando eu faço, a minha taxa metabólica basal é 900 calorias. Vocês acham que eu como só 900 calorias num dia? Cara, não tem como a gente fazer isso, é impossível. Então, assim, é na caloria que está a diferença de como o meu corpo vai trabalhar e vai absorver e vai digerir e processar? Óbvio que não. É no tipo de comida que eu estou comendo. Eu estou comendo fitoquímico, eu estou comendo vitamina, eu estou comendo mineral, eu estou comendo fibra, ou eu estou comendo um produto alimentício que tem carboidrato refinado e um monte de coisa que a gente não sabe nem ler no rótulo. Porque são aqueles nomes ou números que você começa a ler e diz assim, não sei nem o que eu estou lendo. Se você não sabe o que você está lendo, você pode ter certeza que o teu corpo também não sabe o que ele está trabalhando ou processando. E é isso que vai fazer a diferença. O que eu estou dando de recurso? Nos exames genéticos, quando a gente avalia, e claro, genética não muda se eu fizer o meu exame hoje, se eu fizer com 90 anos, o exame é o mesmo. Por que a gente faz? E o que adianta a gente saber? A gente consegue modular polimorfismo. A gente consegue trabalhar com metilação de DNA. E quando a gente fala disso, a gente tem que entender que o que faz diferença para a modulação de polimorfismo, para melhorar ou prevenir, eu sei que o meu avô tem Alzheimer, eu fui fazer o meu exame e eu vi que eu tenho uma tendência maior. Como que eu posso modular isso? Como que eu posso inativar gatilho para melhorar isso e mudar muitas vezes? Fitoquímico, tá? Os estudos mostram que a única coisa que faz a gente mudar isso são os fitoquímicos. E aonde que a gente tem fitoquímico? Nas ervas, nas especiarias, nos chás, nas frutas e nos vegetais também. Vai depender muito do tipo de fitoquímico. Um deles que a gente fala justamente são as antocianinas, o resveratrol na uva. Então, assim, aí adianta a gente tomar só suplemento em forma de cápsula? Também não. A gente tem que balancear isso. A gente tem que entender que, às vezes, não adianta de nada você estar tomando um monte de cápsula se você não está absorvendo porque o teu intestino está uma droga.
Então, só deixa eu terminar aqui os da dopamina para a gente... A Gli já vai entrar na serotonina. Então, ainda na dopamina, abacate, as proteínas animais como um todo, a cúrcuma, o café e o chá verde. Café e chá verde são ótimos, são estimulantes, tem cafeína, tem muito nutriente legal. Só que, claro, a gente tem que entender que existe o que eu vejo hoje, infelizmente, é o exagero de tudo. Você sabe que faz bem ou você gosta, você vai usar muito daquilo o dia inteiro. Isso nunca vai ser legal para o teu corpo. O corpo precisa desses estímulos nos momentos certos. E se você só está funcionando porque toma o café, com certeza alguma coisa está errada. É bom que o café te faça bem. E ele tem vários nutrientes para isso. Mas você depender dele para acordar, para raciocinar, para manter concentrado, alguma coisa não está legal. Vamos tentar trabalhar a causa e não tapear o sintoma, tá? Porque é isso que vai fazer diferença. Quando a gente ainda fala do café, tem várias substâncias no café que a gente deveria observar. E hoje os tipos de café que a gente toma também, tá? Então, assim, hoje é muito cafezinho de cápsula, né? Gente, cápsula também é um bocado tóxica. É melhor o cafezinho passado. Se for em coador de pano, melhor ainda. Então, assim, claro, a gente não tem isso o tempo todo, ou no trabalho. Mas, assim, em casa eu consigo? Por que não fazer desse jeito? E a outra questão em relação à cafeína é... Um dos polimorfismos que a gente avalia em exame genético é justamente a metabolização de cafeína. E essa metabolização de cafeína, que na verdade é por uma enzima no fígado que chama CYP1A2, ela não vai influenciar só na absorção de cafeína, ela vai influenciar na absorção de medicamentos, de drogas, de várias outras coisas. E quando a gente sabe disso, por exemplo, pessoas que são metabolizadoras lentas, e em porcentagem no consultório eu diria que pelo menos 70% dos pacientes são metabolizadores lentos de cafeína, você não deveria consumir mais do que 180, 200 miligramas de café. É aquela pessoa que se toma café demais, tem taquicardia, ou não dorme à noite, fica mal, você não tem os efeitos ergogênicos da cafeína, você fica só com o restante. Então, saber disso, entender um pouquinho disso e se observar é onde vai fazer diferença, tá? Serotonina. Na serotonina eu tenho a espirulina, o ovo, principalmente a gema, de novo as proteínas, principalmente os frutos do mar, as leguminosas, então feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Para quem é vegetariano ou vegano, são as melhores fontes, mas assim, esse eu acho que é o grupo de alimento que as pessoas menos comem hoje em dia. É triste porque quando a gente vê em pesquisas de consumo alimentar no Brasil que a gente tinha o arroz com feijão como base, hoje a gente vê que esse consumo caiu muito. O feijão ainda tem, mas lentilha, grão de bico, ervilha, o restante das leguminosas, a maioria das pessoas nem sabe preparar, tem preguiça de deixar de molho. Deixar de molho faz diferença na absorção de nutriente, porque tem muito fitato nesses alimentos. E aí tem gente que não come que dá gases. Gente dá gases justamente por conta desse pré-preparo mal feito. Se você deixa o feijão de molho, troca a água pelo menos 4 vezes, de preferência deixar 24 horas, melhor ainda bota umas gotinhas de limão na água, esse feijão não dá gases. E, às vezes, o que pode dar gás é que você está com tanta bactéria patogênica no teu intestino que ela fermenta pra caramba e é aí que você vai ter mais gases. Porque daí você está dando um tipo de fibra que ela vai se alimentar e todo mundo incha. É isso que acontece. Às vezes, dependendo de quem começa a fazer dieta e do que troca de alimento, tem esses efeitos e diz assim, eu começo a fazer dieta, o meu intestino não funciona ou eu fico mal. Mas, na verdade, é porque está começando na ordem errada e é sinal de que realmente o corpo está precisando cuidar. As oleaginosas, então, castanhas, nozes, amêndoas, farelo de aveia. Esses seriam os principais nas fontes de serotonina. De serotonina não, né, gente? É de triptofano que vai melhorar a produção de serotonina. Quando a gente fala do cortisol, o que a gente tem que pensar? O sono é o principal. Fazer higiene do sono, cuidar do sono vai interferir no cortisol, com certeza. A atividade física, se mexer. E, gente, não é que todo mundo precisa se inscrever na academia ou fazer 1 hora por dia de alguma coisa. É aquela história, vai andando trabalhar, ou vai andando no supermercado, ou vai brincar com o teu filho no parquinho, mas se mexer. É eu não sair de dentro do carro, sentar a bunda na cadeira do trabalho, volta, senta no carro de novo, aí senta no sofá. E quando a gente vê, a gente não anda nada. Aqueles negocinhos que hoje tem nos celulares, isso é uma das coisas boas, eu acho, do celular, você conseguir monitorar quantos passos você deu e quantos quilômetros você andou. Vocês já olharam isso?
Vale a pena olhar. E todo celular tem, e é automático, você consegue ver lá quanto que você andou. E hoje também tem os aplicativos de sono. Eu adoro monitorar o sono e eu sempre digo para os pacientes usarem esses aplicativos. Eu achava que o meu sono era ótimo, até eu começar a usar e descobrir que não era tão bom, eu tive que melhorar. Mas porque a gente acha que está dormindo bem, às vezes a gente não entra em sono profundo, a gente deixa de descansar. E se eu não descanso, eu não produzo novas memórias, minha concentração vai ficar ruim, eu não vou perder peso, eu vou engordar, e eu vou ficar mais estressado, a minha imunidade vai cair. Então, tudo isso depende de um sono bom. E quando a gente fala de sono bom, é um sono de 6 a 8 horas por dia, tá? Menos do que isso, com certeza, no longo prazo, vai afetar neurologicamente, não é legal. Aqui, no cortisol, de novo, como eu já falei para vocês, a carga glicêmica. Se eu como muito carboidrato refinado, ou se eu tenho refeições que fazem muitos picos de glicemia, eu vou ter o meu cortisol aumentado, eu vou ficar mais estressado. Então, agora vocês já sabem, quando estiverem estressados, nada de comer uma torta ou comer um doce. Um chocolate amargo ainda vai. Super indicado. Agora, o resto com muito açúcar, com certeza que não. E às vezes não precisa ser o açúcar, tá, gente? Pode ser um prato de macarrão ou pode ser pão. Muita gente desconta a ansiedade no pão. O pão, eu acho que é das coisas mais complicadas, eu diria. Só que o que eu acho, eu sempre gosto de frisar isso, a gente não tem que tirar nada. A alimentação, ela deveria ser equilibrada, ponto. Então, o problema não está na exceção, está na rotina. Se eu tenho uma rotina saudável, eu posso comer o que eu quiser. Então, se eu tenho uma rotina saudável, eu posso ir numa festinha e comer uma coxinha, eu posso sair para jantar e comer uma pizza, ou eu quero ir no McDonald's hoje se eu tiver com vontade. Qualquer coisa. A gente pode fazer isso, desde que isso não seja a nossa rotina. Porque se o corpo entende só isso como fonte, com certeza eu não vou ficar bem. Agora, se aquilo é uma exceção, e eu sempre friso isso também pelo seguinte, a gente tem que entender que comida tem carga emocional. A comida, ela carrega muito mais que aquilo. Quem não tem memória afetiva com comida? Quem não lembra de alguma comidinha que a mãe ou que a avó fazia? Aí o paciente vai chegar lá no consultório para mim e ele gostava de tomar café com leite com a avó e aquilo é uma das coisas que quando ele precisa relaxar é o que ele faz. Aí eu vou dizer para ele, não, você não vai mais tomar. Isso é complicado. Porque eu digo, às vezes vale muito mais o bife à milanesa que a avó fez para você do que o franguinho grelhado que você comeu no restaurante da esquina. Primeiro, porque a pessoa que fez com amor e fez para você. Preparar a nossa comida ou ter pessoas que gostem de você preparando a sua comida faz diferença. Se você tem alguém que cozinha na tua casa que é mal-humorado ou não gosta de fazer, não come a comida dela, porque com certeza no Ayurveda eles chamam isso de prana, que é a energia. E se você está irritado, também não vai fazer a comida. Espera ficar melhor e também não coma se estiver irritado. Espera passar a raiva para depois comer. O alimento entra diferente. A energia daquele alimento vai fazer diferença no nosso organismo. E a gente tem que entender que isso faz parte. E a meditação também. E quando falo de meditação, não é só o meditar, eu preciso de um aplicativo, ou eu preciso ficar com a mente vazia. Não, é muitas vezes o orar, o buscar um tempo para você, que seja para ouvir alguma música ou simplesmente para ficar em silêncio. A gente perdeu esses momentos. Hoje a nossa correria, a velocidade com que a gente não para mais nada, nem final de semana, nem feriado. Por que a gente não desacelera um pouco? Acorda um pouquinho mais cedo. Ou, uma coisa que eu digo sempre, eu gosto de meditar antes de dormir. Odeio meditar a hora que eu acordo, porque eu acordo já querendo levantar da cama e sair para fazer as coisas. Parar ali naquele momento e respirar e pensar e qualquer coisa, para mim não funciona. Eu gosto de fazer isso antes de dormir. Até porque eu acho que o meu sono fica melhor. Então, por que não? Escolham alguma forma que funcione para vocês, mas um momento, 5 minutos, ninguém precisa de mais do que isso. Quer fazer de 20, de 30, de 1 hora? Ok. Mas ninguém precisa de mais do que isso para, pelo menos, iniciar nesse processo. E hoje os estudos mostram. Hoje a gente tem, existe uma parte no cromossomo que chamam telômeros. Os telômeros são os que indicam justamente a nossa longevidade. À medida que a gente vai envelhecendo, nossos telômeros eles vão encurtando. Então, quanto mais velho a gente fica, mais curtos estão os nossos telômeros. Hoje os estudos mostram que quanto mais meditação a gente faz, mais a gente previne esse encurtamento dos telômeros. Ou seja, meditar evita que envelheça. Então, já é um bom motivo para começar, né?
E o GABA, aí a gente vai falar de tudo que pode melhorar, né, na qualidade do sono. Então, os chazinhos, como camomila, cidreira e assim por diante, vão melhorar nessa indução, né, de produção de GABA. As crucíferas, então, brócolis, couve de Bruxelas, couve, todos esses alimentos também ajudam. Por que não um suquinho verde antes de dormir? Poderia ser também. As amêndoas e as especiarias também vão fazer diferença nesse processo, tá? Ah, tem mais coisa ali. Ali é o amaranto em flocos também e o chocolate. Gente, chocolate faz parte. Quem me conhece sabe, né, Cláudia, que eu prescrevo chocolate para todo mundo. Porque chocolate faz bem e a gente deveria comer. E agora, ainda assim, a gente ainda fala, não, mas chocolate bom é chocolate amargo, né? Aí todo mundo diz assim, não, mas chocolate amargo não é bom, é ruim. Hoje tem várias opções. Eu acho que a gente tem que ir buscando aquela que agrada. Mas eu sempre deixo um vidrinho no consultório de um chocolate que eu gosto e eu dou para os pacientes provarem. E normalmente eles dizem, não, mas esse é bom. E eu acho que às vezes a gente tem esse preconceito muitas vezes e é uma questão de adaptar paladar. Primeiro que quando a gente tem carência nutricional, a gente deixa de sentir o gosto das coisas. Quando a gente tem deficiência de zinco, de vitamina A, de ferro, o gosto já não é o mesmo. E entender que o paladar também muda com a faixa etária faz diferença, tá, gente? Então, às vezes, você quer que a criança coma, ela não vai ter o mesmo paladar que você, não tem jeito. A gente tem que pensar nisso. Só que em relação ao acostumar-se, faz diferença o comer menos doce, menos salgado, e vai aos pouquinhos. Não tira totalmente o sal, não tira totalmente o açúcar. Vai diminuindo. Eu lembro, minha avó sempre tomou café amargo. Desde que eu me conheço por gente, ela tomava aquele café amargo e ela dizia assim, esse é o único café que é bom. E eu dizia, eu vou aprender a tomar o café assim. Eu vou aprender a tomar café amargo. E aí eu fui de pouquinho. Primeiro eu colocava uma bolachinha, um chocolatinho do lado e diminuía um pouquinho do açúcar. Depois diminuindo mais um pouquinho. Hoje em dia, se eu adoçar meu café, gente, parece que o café azeda. Não parece que ele adoça. O café fica horrível. Mas porque você aprende a sentir o gosto do café. É igual quando você começa a tomar vinho. Primeiro você começa num vinho doce, horroroso, e você vai melhorando. E depois, quando você toma um vinho bom, você diz, nossa, como é que eu tomava aquilo? Então, gente, o paladar não retrocede. Quando a gente aprende o que é bom, o corpo entende isso. Só que, claro, é um processo, porque às vezes você está estragando há tanto tempo as tuas papilas gustativas que não tem como. Então, vai de pouquinho, mas tenta. E eu acho que ter a mente aberta para conhecimento, para alimentação, para qualquer vivência, para qualquer relacionamento, faz muita diferença. A gente tem que entender isso para conseguir evoluir e melhorar nessa vida. E o intestino? Eu gosto de deixar essa fotinha aí. Como é que a gente pode melhorar o intestino, já que eu falei de tanta coisa do intestino e deve estar todo mundo, tá aí agora, o que eu faço? Meu intestino é uma droga. Primeira coisa, vamos falar da consistência das fezes. Como é que é o formato do seu cocô? Quem olha? Porque a maioria das pessoas nem olha. Não precisa levantar a mão, tá? Mas, vamos lá. Se eu tenho as fezes mais de bolinha... Devia ter trazido a escala. Não trouxe. Se eu tenho as fezes mais... Existe uma escala, se vocês colocarem na internet, escala Bristol, aparece... Escala Bristol de fezes. Aparece os formatos, tá? Que vai de 1 a 7. Normalmente, os primeiros, mais ressecados de bolinha, têm relação com falta de água, e que pode parecer bobagem e repetição, mas, gente, água é metade do caminho. Quem não toma água não dorme bem, não respira bem, não tem produção de neurotransmissor adequado, não tem uma digestão boa. Então, água faz total diferença, faz. Então, não é bobagem a gente falar, beba água. Quanto de água que eu tenho que tomar? Que você vá no banheiro pelo menos 6 vezes fazer xixi. Essa história de que é 1,5 litro, 6 copos, é 2 litros... Depende. Como é que é a tua dieta? Como é que é a tua atividade física? Como é que é a tua rotina? Se o teu corpo está ácido demais ou alcalino demais, isso vai fazer diferença. Então, conte quantas vezes você faz xixi no dia. A maioria chega no consultório dizendo 3, 4. Mas tem que ser no mínimo 6. Então, bora beber mais água. E quando eu falo beber mais água, é água, tá? Não tem nada que substitua a água. Nem um chazinho, nem o chimarrão, nem coisa nenhuma. Água, tá? Pode tomar o resto, mas tem que tomar água. Voltando à consistência das fezes. Então, normalmente, fezes mais de bolinhas ressecadas, além da falta de hidratação, tem relação com alergia alimentar. Então, repare se às vezes aquilo que você está comendo não é o que está piorando a consistência das suas fezes.
o formato que a gente chama de salsicha ou banana marrom, ou cada um tem um nome. Tem gente que outro dia eu ouvi um termo muito engraçado, formato de pasta de dente, quando eu ouvi isso, eu achei o máximo. Sabe aquela pasta de dente de propaganda? Então, esse é o formato correto. Se as suas fezes estão assim, já é meio caminho andado. Agora, se normalmente é sem forma, líquida, pastosa, tem resto de alimento, tem muco, tudo isso é sinal de que não está legal e que a gente precisa melhorar, tá? Entendendo do formato, entendendo da frequência, que sim, tem que ir todos os dias. De 1 a 3 vezes ao dia é normalmente o ideal, tá? Com fezes com forma, tá? Não é simplesmente 3 vezes ao dia e diarreia o tempo inteiro. Isso não é qualidade, provavelmente você não está nem absorvendo. Quando a gente fala das fezes mais líquidas e pastosas, tem que entender que muitas vezes é que essa mucosa, que deveria ser em formato de borda em escova, como a gente fala, que é aquilo que eu mostrei para vocês, ela está assim. E o que faz esses enterócitos, essas vilosidades ficarem carecas? Bebida alcoólica, excesso de carne vermelha e de alimento muito refinado, antibióticos, anti-inflamatórios, então os medicamentos também fazem isso, e o próprio estresse. Então, tudo que acaba piorando, e, gente, quem usa laxante, quem usa algum tipo de medicamento, aí mesmo que a mucosa já não tem mais nada, está carequinha, carequinha. E a gente precisa recuperar isso. Então, sempre, depois de um processo de uso de medicamento, tem que repor lactobacilo, tem que repor glutamina. A glutamina é um aminoácido que muita gente conhece até por uso para academia, para ganho de massa, mas que a principal função dela é justamente nessa parte de imunidade e de melhorar o nosso intestino. É o que mais alimenta os enterócitos e refaz essa borda em escova, que é o que vai selecionar. Tanto melhorar a propulsão intestinal, quanto a captação e absorção de nutriente. Então, a gente precisa desses enterócitos para melhorar. Às vezes eu estou comendo, mas não estou absorvendo, tá simplesmente passando tudo reto. Então, para o intestino, glutamina é um dos nutrientes importantes. Faz diferença a hora que toma e a quantidade que toma, porque às vezes as pessoas saem... Hoje está muito na moda glutamina e água com limão, de manhã. Mas não é para isso que a gente usa a glutamina, tá? A glutamina para o intestino é muito melhor a gente usar à noite. Além disso, vamos falar dos prebióticos. Os prebióticos são justamente os alimentos das bactérias. São eles que são fibras que vão alimentar os bichinhos bons, as bactérias que a gente deveria ter no nosso intestino, tá? Então, quando a gente fala de prebióticos, eu estou falando de inulina, eu estou falando de fruto-oligosacarídeos, eu estou falando de amido resistente. E aonde que eu encontro esse tipo de fibra? Eu encontro na cebola, eu encontro no alho, eu encontro na banana verde, que todo mundo fala da biomassa, que é por conta do amido resistente. Nas frutas e vegetais como um todo, a gente tende a ter esse tipo. Hoje a gente encontra também todas essas fibras na forma de suplemento. Mas à medida que a gente come comida de verdade, a gente já está fazendo esse processo. Porque às vezes tem muita gente hoje usando o probiótico, porque sabe que faz bem, e o probiótico são os lactobacilos, tá? Então, às vezes eu estou usando, mas eu não estou de nenhuma forma alimentando-os depois disso. Eu estou comendo mal e estou tomando probiótico. Não vai adiantar muita coisa, você vai ter que repor durante muito tempo. E cada vez mais a ciência, os estudos, os artigos, eles estão respeitando o intestino e os probióticos. Gente, eu acho que são os assuntos mais estudados hoje, justamente por entender que mais importante do que a gente entender o genoma humano é a gente entender o microbioma humano. O tipo de bactéria que eu tenho no meu intestino vai fazer diferença na forma como eu me comporto, na forma como eu vivo, na forma como eu processo isso tudo. Então, o tipo de bactéria faz diferença. Eu sempre brinco. Quer escolher uma coisa só na vida para tomar? Toma probiótico. Não toma o resto. Tem gente tomando tanta coisa. E um probiótico já faria efeito. Ah, mas o lactobacilo é caro. Precisa ser suplementado? Não, a gente pode ter isso na forma de alimentação também. Gente, o que é isso? É alimento fermentado. Hoje, a maior parte da nossa fermentação na alimentação, ela é artificial, ela é industrial. Fermento artificial, fermento biológico, ele causa muita reação alérgica. Hoje, um dos maiores motivos desse monte de reação alérgica que as pessoas têm é justamente por conta da fermentação industrial, tá? Então, hoje, quando a gente fala de pão de fermentação natural, por que o pão de fermentação natural é tão legal? Porque aquela fermentação lenta, onde eu tenho algumas bactérias que foram
criadas ali para isso, para quebrar, porque pensa assim, a proteína do trigo, ela é como se fosse um colar de pérola, ela é enorme. E a gente tem que quebrar bolinha por bolinha para absorver, lembra? Para passar no buraquinho da peneira. Se eu tenho aquele colar enorme num pão que está no supermercado, que é de fermentação biológica industrial, aquela fermentação não aconteceu. Ou seja, aquela proteína ela continua inteira. E eu vou comer e o meu corpo vai ter que fazer todo esse processo de quebrar um por um. Quando eu tenho a fermentação natural, justamente as bactérias que estão ali fermentando naquele processo lento de fazer o alimento ser digerido, elas já estão digerindo pela gente. Então, quando a gente fala que tem diferença no tipo de leite, no tipo de glúten que a gente come, é por isso. Essa droga que a vigilância fez de simplesmente tudo ter que ser pasteurizado, porque é melhor para a nossa saúde, de certa forma é muito pior para a nossa saúde. Porque o leite cru, o queijo fermentado, o processamento, por exemplo, os queijos da Serra da Canastra, esse tipo de processamento é o legal. É o que faz justamente com que as bactérias façam esse processo, porque o leite, assim como o glúten, também é extenso e de difícil digestão. Se eu tenho bactérias que fazem o trabalho por mim, o meu corpo consegue absorver e trabalhar aquilo. Se eu tenho um alimento que está com todo aquele colar de pérola, e aí o povo está preocupado com a lactose, e está gastando horrores com lac-free, zero lactose. Gente, parem de gastar dinheiro com isso, por favor, vamos gastar em outra coisa. Lac-free, zero lactose, foi só uma invenção maravilhosa da indústria para ficar rica, ponto, para mais nada. Porque quando a gente fala da lactose, eu estou falando de um açúcar duplo. São 2 bolinhas. E a proteína do leite que está nesse mesmo alimento é o colar inteiro. Aí eu estou preocupada em como quebrar 2 bolinhas, sendo que eu tenho um colar inteiro que vai estar ali no meu intestino fazendo o quê? Virando alimento para fungo e bactéria patogênico. Aí quanto mais eu como esses alimentos que eu não consigo digerir, mais eu alimento os bichinhos ruins. E aí vira aquele ciclo vicioso de novo. Porque esse excesso de fungo e bactéria vai danificar a parede da minha mucosa, a parede do meu intestino, vai aumentar minha vontade de doce. Hoje, uma das coisas mais comuns no consultório é a síndrome fúngica. O que é síndrome fúngica? É um excesso de fungo no organismo. Exemplos: coceira no ouvido ou na garganta. Se você tem isso, pode ter certeza que tem fungo sobrando. Candidíase crônica, fungo, unha do pé, unha da mão. Eu sempre brinco que você morre do remédio, mas morre com fungo. Porque se trata uma vez, trata 2, trata... Porque como é que você alimenta fungo? Açúcar, carboidrato refinado. Quem que não está todos os dias alimentando os funguinhos? Todos nós. Então, se eu não tenho um equilíbrio nesse processo, eu só vou tomar mais um antifúngico, mais um remedinho, passo uma pomadinha, dependendo do tipo de fungo que tem. Então, é nisso que vai fazer diferença. Aí, no leite que eu estava falando, esquece a lactose. Hoje eu vejo, claro, existem pacientes que têm intolerância à lactose, existe essa proporção da população, mas o que você mais vê hoje em dia é assim, as pessoas elas não são, elas estão. Porque o nosso intestino está tão judiado, a nossa qualidade de vida está tão ruim, que a gente já não está mais digerindo nada. Por isso que sente esses efeitos. Então, só usar a lactase em momentos específicos, ok. Ficar comprando tudo zero lactose, sendo que a droga da proteína do leite pessimamente digerida continua ali e você vai ter que fazer esse trabalho, gente, não vale a pena, tá? Troca, às vezes, o tipo de alimento. Usa algumas opções vegetais. A própria búfala, ovelha, são leites e queijos que têm uma macromolécula, ou seja, essa proteína é como se o colar fosse menorzinho. Ou seja, é mais fácil de digerir. Ou procurar esses alimentos que são mais naturais, mais caseiros e que não foram pasteurizados, que não são tão processados e que passam por esse processo onde houve uma fermentação antes de chegar em você. Assim como o pão de fermentação natural. Quando a gente fala, eu vou falar um pouquinho, nem era sobre isso, mas eu acabo falando sempre, do glúten, do trigo, da fermentação natural, hoje também o glúten virou um demônio para muita gente, né? E ninguém precisa parar de comer glúten assim. A gente tem que entender o que está acontecendo e por que está desse jeito. O glúten faz mal para muita gente? Faz. Só que tem vários poréns nessa questão em que a gente tem que entender. Primeira questão, muitos dos sintomas associados à intolerância ao glúten, ao que o glúten faz, na verdade não é por conta do glúten, é por teor de glifosato, é pelo excesso de agrotóxico. Infelizmente, a nossa farinha é das piores no mundo, tá? Então, tem muita gente que chega para mim e diz, quando eu viajo para a Europa, eu como pão, como macarrão e não passo mal. E aqui eu fico mal.
A nossa farinha tem tanto agente clareador e que a vigilância permite. Agente clareador, assim, tipo, que boa mesmo, tá, gente? Para deixar a farinha clarinha. Então, você está comendo uma farinha cheia de agente clareador, com um monte de agrotóxico, que o glifosato é isso. E outra, bichinhos. Vocês sabem quantas partes por grama a Anvisa permite que tenha de restos de insetos e pelos de animais e bichinhos na farinha? Gente, a ignorância é uma benção. É melhor a gente não saber. Quanto menos a gente sabe, mais feliz a gente é. E aí, quanta gente vai fazer exame de alergia de IgE e tá lá aquele monte de IgE positivo, justamente para tudo isso, para barata, para rato, para inseto e não sei o quê. Quanto de farinha você está comendo na tua vida? Será que não é disso que está vindo? E não, sei lá, de ter barata em casa? Entende? E é nisso que a gente não se atém e vai botar a culpa no pobre do glúten. O glúten, ele não é de todo ruim. Não é mesmo. Desde que numa farinha orgânica, numa farinha de qualidade, num processamento onde você consegue fermentar naturalmente aquela proteína para digerir melhor aquela proteína. E, claro, vai depender de como está o teu intestino. Uma coisa que eu adoro no Ayurveda é que eles sempre dizem assim, o que importa é o teu Agni, o teu fogo digestivo, é como é que está a tua digestão. Você pode comer o que você quiser, se você estiver bem. Se eu estou saudável, nada vai me fazer mal. Agora, se eu não estou saudável, aquilo vai me fazer mal. Então, é nisso que a gente tem que entender a diferença. Não tem o que a gente não possa, tem um momento errado. E é nisso que a gente tem que se observar e entender como o corpo funciona. Então, voltando para o intestino, vamos falar dos lactobacilos de novo. Então, são inúmeros os tipos de lactobacilos. E quando a gente fala de tipos de... E aí tem lactobacilos, bifidobactérias, enterococcus, streptococcus, tem vários tipos, tá? E, gente, se a gente tem trilhões de bactérias no intestino, por que a gente vai comprar na farmácia um lactobacilo que tem lá acidófilos? Ou só tem bifidobactéria, normalmente tem 1 ou 2, tá? Aí pensa, a gente está falando de um planeta inteiro povoado com 1 milhão de espécies e eu estou povoando uma só. Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando a gente pensa nisso, a fermentação e os tipos de alimento que a gente come fermentados vão ajudar justamente a gente povoar vários tipos de bactéria. Hoje existe exame genético para isso também, tá? O microbioma a gente também pode avaliar. Isso começou a ser muito estudado porque a gente sabe que, dependendo do tipo de bactéria, você tem uma predisposição maior. E hoje tem, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, transplante de fezes. Vocês já ouviram falar nisso? Dependendo do tipo de bactéria que você tem, principalmente quando a gente fala do Clostridium difficile, eles simplesmente encapsulam fezes de pessoas saudáveis em pessoas que têm aquele tipo de bactéria que normalmente ela é muito resistente. E aí a gente está falando de risco de vida, né? De sepse, de infecção bem mais séria. Não, a gente não vai fazer isso. Vamos chegar lá, eu quero um pouquinho das fezes do outro. Não é isso. A gente pode comer as bactérias de outro jeito. Então, alimentos fermentados. E aí entra iogurte, aí entra chucrute. Tudo que é fermentado é melhor. E a gente pode fazer esse processo de fermentação até com as leguminosas, tá? E tem gente que diz, se eu como isso, eu fico pior. E, claro, iogurte vai fazer... Quando eu falo de iogurte, gente, não é iogurte dessas marcas do supermercado com aroma artificial disso, mais açúcar, mais aquilo outro. Não, isso não vai funcionar, tá? É iogurte mesmo, de leite bom, com bactéria boa e que a gente pode fazer. Se não, a suplementação. É o caminho mais rápido, E eu acho que se tem um investimento que vale fazer, economiza no Lacfree e vai comprar lactobacilo, que é bem melhor. E ainda assim, no intestino, as fibras. Fibra ninguém come. Hoje, a recomendação diária em relação às fibras é em torno de 30 gramas ao dia. A maioria das pessoas não come nem 3. Porque tudo que a gente come está processado demais. Fruta, na forma integral, poucas pessoas comem, vão lá para o suquinho. Os vegetais, a mesma coisa. E não são só, porque a gente tem fibras solúveis e fibras insolúveis. Então, tá na comida de verdade. Seja ela um aipim, uma batata, um arroz. E assim, outra coisa que eu falo para vocês, não compre mais arroz integral, tá? Arroz integral ninguém precisa para viver. A carga glicêmica dele para o arroz branco, a diferença é mínima, tá? Todo mundo torce o nariz para o arroz integral. Ele tem muito mais fungo, muito mais micotoxina do que o arroz branco, tá? Por conta do processo de armazenamento. E como eu já falei para vocês, a Anvisa permite.
Então, a gente está comendo bastante bichinho, porque a Anvisa permite. Por isso, comam menos do supermercado e mais da feira. Tá? Orgânico sempre vai ser melhor, porque vai ter menos, né, de todas as outras substâncias. Agora, arroz vermelho, arroz negro, arroz que tem mais fibra, que tem mais nutriente, indicado. Se não, come arroz branco mesmo, aquele parboilizado, e cozinha diferente. Eu gosto de sempre recomendar cozinha com quinoa. Fica como um arroz com feijão. E assim, para criança que não gosta de arroz integral, cozinhar o arroz com quinoa, não dá para ver a quinoa ali. Eles comem de boa, tem muito mais proteína, tem muito mais aminoácido, o perfil de proteína é melhor. Por que não fazer assim? Agora, se sacrificar no arroz integral, não, vamos comer fibra de outro jeito. Por que não comer quinoa, amaranto, aveia, linhaça, gergelim, chia, semente de abóbora, semente de girassol? Eu sempre digo isso, está nos pequenos detalhes o que a gente precisa mudar. Na minha casa, o que eu gosto de fazer, eu levo para a mesa junto com azeite os potinhos. Semente de girassol, gergelim, semente de abóbora, chia, linhaça, depende do que eu tenho. Não precisa ser todas. Mas o que custa no teu dia colocar uma colherinha de alguma coisa em cima da comida inteira? Não precisa nem ser em cima da salada. Quer jogar em cima da fruta? Quer jogar dentro do suco? Olha só como é um detalhe, mas que ali eu tenho um teor de zinco, de magnésio, de ômega 3, de ferro e de fibra que a gente não está comendo. Então, assim, por que não? Come o arroz branco, joga uma semente em cima, o arroz já vai ficar bem melhor, entendeu? Então, é nisso que a gente pode mudar, nos detalhes. E é ali que eu tenho os fitoquímicos, é ali que eu consigo essa mudança e que não é tão difícil de acontecer. Então, quando a gente fala de intestino, eu acho que são os 4 pilares, tá, gente? É prebiótico, probiótico, fibra e comida de verdade. Se a gente tem esses 4, metade do caminho para o intestino funcionar, com certeza vai acontecer. E eu queria falar um pouquinho das rotinas diárias, né? Porque a gente joga as bombas e depois o que faz com isso, né? Então, primeira questão, se você não tem uma rotina, estabeleça uma. Começa. Eu comecei a estudar Ayurveda há uns 4 anos atrás. E são várias as questões no Ayurveda que justamente falam que às vezes, meu Deus, nunca vou conseguir fazer isso. Eu queria muito dormir cedo e acordar cedo. Eu sempre fui o tipo que trabalha até 1, 2 da manhã e que gosta, nesse horário, de assistir uma série, de jantar às 11 da noite, até eu entender que aquilo não me fazia bem. E que, claro, a gente vai mudando. Gente, eu levei no mínimo 2 anos e meio para conseguir mudar isso na vida. A gente não muda em uma semana. Não é tentar 3 dias e dizer, não consigo. E, claro, vão ter fases na vida. Se você tem filho pequeno, se você está, às vezes, numa mudança de trabalho, ou se você viaja demais, tem que entender que são fases. E, assim, faz o que está ao teu alcance, o que é possível. O que não é possível, não adianta a gente ficar se apegando no que não tem jeito. Mas tenta estabelecer uma rotina de horário para acordar, de horário para dormir, de horário para comer. Ao acordar, lave o rosto e massageie os olhos. Eu acho que muito do que a gente não tem de contato e não entende o nosso corpo é porque a gente não para nem para se observar. Gente, a gente faz tudo correndo. Escova o dente correndo e sai. Se faz isso, se já não sai correndo, dependendo de como for. Para um pouquinho. Faz um processo de dizer para o teu corpo, você está acordando. Você precisa desse momento justamente para entender que é a hora de produzir os neurotransmissores que eu preciso para que o meu dia aconteça. Então, faz o teu corpo acordar. Fazer bochecho com água e com óleo. Isso é muito do Ayurveda. Só que quanto mais eu vejo os estudos em relação a isso, gente, a gente passa pelo menos 6 horas dormindo. Tá bom, quem dorme mal, pelo menos 4. Mas é nesse momento que você metaboliza muito das toxinas de todo o teu dia anterior. E aí tá tudo aqui. O que custa? E quando façam bochecho ou com água ou com óleo. Normalmente no verão eu uso óleo de coco e no inverno eu uso óleo de gergelim, que o óleo de coco fica duro. Mas eu sempre tenho um vidrinho no banheiro. Pega uma colherinha, faz um bochecho. O óleo ou a água, eles saem brancos na hora que você cospe. Porque assim é toxina demais. E é ali que eu estou prevenindo de, primeiro, entrar coisa ruim para o meu corpo e de melhorar a minha imunidade. E é um detalhe bobo de fazer, não custa ninguém fazer isso. Depois eu costumo raspar a língua. Quem não tem raspador, compra um raspador porque vale a pena. E outra coisa, vocês já olharam a língua de vocês? Vocês costumam olhar a língua de vocês no espelho? A língua da gente, isso tanto pelo Ayurveda quanto pela medicina chinesa, ela reflete justamente o nosso corpo virado de ponta cabeça. Então, assim, a ponta da língua seria a nossa cabeça. E aí a gente vai ter todos os órgãos, né, dependendo do lado, e aqui mais para trás, na base da língua, o intestino.
Quando chegarem em casa hoje, olhem a língua de vocês. Se tiver muito branca, não é porque não escovou, não é porque tomou leite, é porque está ruim mesmo. E às vezes o paciente chega no consultório, mas eu não escovei. Não interessa, porque quando você vai ver, não mudou muita coisa. E por mais que você raspe, às vezes aquilo não vai sair. Porque o problema não está na língua, está aqui dentro. E a hora que a gente melhora o intestino, a parte de trás muito branca é o intestino que está em desbiose total, ou seja, tem fungo e bactéria demais, e a gente precisa melhorar isso. Então, raspar a língua ajuda nesse processo de iniciar uma limpeza do organismo, mas não vai fazer milagre, porque se você não tratar o teu intestino, é igual aquela história, né? Não come nada que preste, mas quer um cremezinho para alisar a pele. Mas não tem milagre que faça. É primeiro de dentro para fora. Então não adianta gastar muito dinheiro em remédio. Vai para a plástica de uma vez, porque senão... E ainda assim, a cicatrização não vai ser boa se você não tem nutriente suficiente. Então a gente tem que pensar nisso. Não tem milagre. Ou a gente faz a nossa parte, ou não tem o que faça. Só queria te pedir... Eu não sei, você me avisa qualquer coisa, porque eu falo. Que horas são? Eu não sei que horas são. É? 10 minutos, então tá, vou correr. Então, olhem a língua de vocês e reparem. Às vezes, se tem alguma lesãozinha vermelha ou o que for, opa, é no lado onde teoricamente fica o meu fígado? Pode ser que o fígado esteja sobrecarregado. Se é muito no central, tem relação com a nossa coluna. E rachaduras, normalmente tem relação com deficiência de complexo B, principalmente B2. Então, a gente vai repondo, vai melhorando a língua, e a língua vai ficando bonitinha. E vocês vão vendo a evolução da língua de vocês. Fazer meditação ou exercícios de respiração, acho que é muito importante, já falei um pouquinho mais para vocês disso. Respeitar o apetite, só comam quando tiver fome, não comam se não tiver fome, ou porque tem que comer de 3 em 3 horas. Ninguém tem que comer de 3 em 3 horas, tá? Um apetite bom, normalmente você vai querer comer de 3 em 3 horas, ou pelo menos as principais refeições. Mas se você não tem, espera recuperar o apetite. Comer comida de verdade, local e sazonal. Quando a gente aprende quais são as estações do ano e que o que a gente come no verão a gente não tem que comer no inverno e vice-versa, e que o corpo responde diferente, e quando a gente entende esse desequilíbrio, isso no Ayurveda é mais nítido da gente entender através dessa questão das constituições dos doshas. Quer ver um exemplo? Quem viaja muito. Quem viaja muito de avião tem uma rotina muito louca, pressurização, aquela coisa de ar-condicionado e uma secura. O intestino prende, a pessoa fica mais ansiosa, o sono piora, a pele resseca. Isso tudo é o excesso do vata, do ar, do éter que a gente fala. Então, sempre que vocês estiverem num processo assim, que vocês percebem isso no corpo, tenta recuperar. Toda vez que eu viajo, o que eu faço? Primeiro eu carrego comigo chazinhos ou o Golden Milk, que é aquele leite que eu faço de coco com cúrcuma, com canela, com gengibre. Por quê? Porque as especiarias ajudam você nesse processo de reequilíbrio do organismo. Não sabe usar especiaria? Joga de qualquer jeito, mas usa. Começa a comprar temperinho diferente. Quando eu falo de especiaria de verdade, tá, gente? Tem muita canela cheia de açúcar no mercado. Essas não funcionam. Tenta comprar de uma marca melhor, mas vale a pena usar as especiarias. Muito, para tudo. Então, tomar um chazinho, tudo que aqueça o corpo, que traga densidade, que a gente diga que aterre. Então, isso faz diferença. Fazer uma massagem com óleo, ou fazer bochecho com óleo, fazer um escaldapé quando chega de viagem. Tudo isso faz diferença nesse reequilibrar. O intestino volta a funcionar muito mais rápido. Porque quando a gente está nesse excesso, realmente não tem como reequilibrar. E, se possível, prepare as refeições. É aquilo que eu falei para vocês. A energia que a gente coloca nas nossas refeições faz toda a diferença. Então, se a gente puder preparar, claro, nem sempre é possível. Rotina alimentar. Procure consumir os 6 sabores. Então, ácido, amargo, azedo, adstringente, todos os sabores deveriam ser consumidos em todas as refeições. Aí você pensa, tá, eu como um prato que tem salada, arroz, feijão, carne. Tenho todos os sabores? Quando a gente fala do doce, o carboidrato entra, cenoura, abóbora, o arroz, ele entra também como um doce. Mas o jeito mais fácil da gente ter todos esses 6 sabores na refeição e isso fazer diferença no nosso equilíbrio são justamente as especiarias e as ervas, sejam as frescas quanto as secas. Então, usem mais tempero, tá? E não o do amor, né? Esses pozinhos malditos, que eu não sei, ainda tenho coragem de dizer que é do amor, né? Mas, temperinho de verdade. Gengibre, cominho, pimenta, páprica, tem tanto, coentro. Pode ser em pó, pode ser fresco, mas usem. Eu gosto de fazer o meu sal cheio de ervas, justamente porque é um jeito da gente consumir menos sal e ter mais tempero também.
E é nisso que faz diferença. Gente, vocês sabem que o alimento mais rico em cálcio é a salsinha e o povo se entope de leite. Come salsinha, bota a salsinha na comida, bota qualquer ervinha fresca. E aí, a mesma coisa com as especiarias que podem ser usadas em frutas e de outras, às vezes até na água. Coloca gengibre na água, coloca canela na água, coloca raspa de limão. Toda vez que eu vou usar um limão na minha casa, antes de usar o limão, eu raspo e guardo num potinho no freezer as raspas de limão, seja do limão siciliano, do limão. Ali tem tanto nutriente, tem tanto fitoquímico bom e que você pode usar em outra receita. Então, toda vez antes de eu espremer um limão em alguma coisa, eu raspo toda a casca e boto num potinho no freezer. Uma coisa boba que, assim, tá ali, não vai te custar nada fazer. E que você está colocando bem mais nutriente do que você colocaria normalmente. Então, mesmo que seja aquele alimento mais processado, faz diferença a gente fazer isso. Observar a consistência das preparações. Dependendo de como você está, saiba que o tipo de alimento que você está comendo pode interferir no teu equilíbrio. Se eu tenho o intestino mais preso, é muito melhor que eu coma alimentos mais densos. Então, comer um mingauzinho, comer uma sopa, comer um purê, comer tudo mais quentinho, evitar o seco, o crocante. Isso é legal. Normalmente as pessoas que gostam do que é mais seco e mais crocante são justamente as que não precisam disso. E vice-versa. Que entra nas constituições de Vata e de Kapha mesmo, tá? Utilizar as especiarias, como eu já falei para vocês. Começa a usar. No consultório eu gosto de dar uma lista de todas elas, assim, vai para o supermercado, compra 2, 3, começa a usar. Não sei usar, compra um mix pronto. Tem garam masala, tem curry, tem várias misturas hoje prontas. Tem doces, eu gosto, tem pumpkin spice, apple pie, que é justamente mistura assim, canela, cravo, cardamomo, gengibre. Dá para misturar, usa do jeito que achar melhor. Mas começa a usar. Chás. Outra importante fonte de fitoquímico que a gente não dá bola. Gente, vocês sabiam que tomar chazinho à noite de melissa, de camomila, de cidreira, não é bom só para dormir? É bom para emagrecer? Nesse horário das 9, 10 da noite, que é o horário que teoricamente seria legal de tomar um chazinho, esse tipo de erva, eles têm muita apigenina, que é um fitoquímico que ajuda a inibir uma enzima que chama PPR-gama, que é justamente que faz produção de célula adiposa. Então, se a gente toma esse tipo de chá antes de dormir, no longo prazo a gente consegue prevenir, né, evitar de engordar, vamos dizer assim. Então, dá para ajudar no emagrecimento também usar chá antes de dormir, não só para melhorar o sono. E água, de preferência em temperatura ambiente ou morna. Eu não sou muito de água gelada e nem é legal para o nosso organismo. Então, evitem de tomar líquidos muito gelados e botar gelo em tudo e gás em tudo, tá? Entre um vinho e um refrigerante, 100% vinho, tá? E isso é uma das coisas que eu digo que eu fico impressionada, que as grávidas ficam assim, ai, não pode tomar vinho. Tá bom, o álcool não é bom, isso não é indicado para ninguém. Mas Coca Zero também não. E as pessoas não entendem o veneno que estão botando para dentro e que na época da gestação é justamente a época que você mais deveria ser responsável, porque tudo que você está fazendo ali vai influenciar na vida adulta e das 3 próximas gerações. Então, nisso faz diferença o como você comeu. E não, aproveitar que eu estou grávida, eu vou comer de tudo. E é assim que acontece com muita gente, né? E, que eu já tinha falado para vocês, não coma se estiver bravo ou irritado. Não vai fazer bem essa comida para você, com certeza, tá? Alguns nutrientes que eu gosto, que eu só vou falar bem rapidinho, porque senão a gente não tem muito tempo, já vou colocar todos aqui, tá? Que são um pouquinho mais diferentes, vamos dizer, do que a gente está acostumado e falar dos básicos. Ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, glutationa, são 3 importantes antioxidantes que a gente tem. A gente encontra nos alimentos, a gente encontra na forma de suplementos, mas que a gente deveria prestar mais atenção. Quando a gente fala em longevidade, são 3 nutrientes muito importantes. Vou dar um exemplo, por exemplo. Sabe quanta gente usa estatina hoje para baixar colesterol? Porque tem o colesterol alto? Esse tipo de medicamento, as estatinas, elas atuam numa enzima que chama HMG-CoA redutase. E essa enzima é a que produz o colesterol. Só que ela também produz a coenzima Q10. Todo mundo que usa estatina não está produzindo coenzima Q10 da forma como deveria, porque existe esse bloqueio na enzima. Então, você está tomando um medicamento para prevenir um infarto, porque está prevenindo, né, a formação de placa de ateroma, mas um antioxidante que mais previne isso é a coenzima Q10, que justamente está nesse mesmo mecanismo de ação. Então, assim, paciente que chega no consultório usando estatina, eu peço para usar coenzima Q10. E se tem um nutriente antioxidante que acho que as pessoas deveriam se preocupar mais em consumir, e isso a gente tem nos alimentos, mas também na forma de suplemento, é a coenzima Q10, tá? Então, assim, estatina alguém deveria usar? Não. Mas,
para isso a gente tem que corrigir todo um estilo de vida. Mas muitas vezes é muito mais fácil a gente só usar um remedinho, né? Então, esses 3, como antioxidantes e como nutrientes importantes, prestem mais atenção neles. Ômega 3, acho que todo mundo já ouviu falar muito mais. E assim, o que é importante a gente falar do ômega 3? Todas as nossas células, elas têm uma membrana que a gente chama de lipoproteica. Ou seja, e nessa camada de gordura que a gente tem na parede da célula, é onde a gente consegue filtrar o que entra e o que sai. Dependendo do tipo de gordura que eu como no meu dia a dia, eu vou melhorar ou não essa entrada de nutriente. Então, se eu como muita gordura trans, gordura vegetal hidrogenada, que tem nos salgadinhos, nos biscoitos, nos produtos congelados, nos pães, na maioria dos industrializados. Gente, não mudou, tá? É aquele 0% que aparece, né? Eles só mudaram o jeito de fazer o rótulo. Continua ali a gordura vegetal, é só vocês lerem na lista de ingredientes. Então, se eu tenho esse tipo de gordura ele faz justamente uma parede na célula. Então, eu não consigo fazer entrar o que é bom e nem sair o que é ruim. O ômega 3 é o tipo de gordura mais antioxidante que a gente fala, justamente porque faz isso. Ele permite uma troca adequada de entrar o que é bom e sair o que é ruim. Então, por isso que o ômega 3 é tão importante como anti-inflamatório, como antioxidante, anti-câncer, anti-isso, anti-aquilo. Porque ele faz justamente essa proteção nas células, por conta da configuração química dele. A gente precisa do ômega 6, das outras gorduras também? Precisa. Mas o ômega 3 faz bastante diferença. E a vitamina D? Vitamina D hoje já não é mais nem considerada como uma vitamina, e sim como um hormônio. E eu já digo hoje que é 98% dos pacientes que chegam no consultório com vitamina D baixa. Tá? Níveis baixos de vitamina D predispõem vários processos imunes. A gente precisa da vitamina D para prevenir muita doença. Tá? Então, consumam vitamina D. Existem polimorfismos. Eu não absorvo, eu tenho que tomar dose alta porque não tem sol que faça. A gente fica muito tempo em ambiente fechado. A gente usa muito protetor solar com medo do câncer. Só que tem os dois lados. E só como fonte alimentar a gente ter vitamina D é muito difícil. Só que também cuidem com as vitaminas D de farmácia, porque normalmente tem corante artificial, aromatizante artificial, principalmente as de criança, e eu não entendo isso, e ainda com óleo de amendoim, que é péssimo. Então, uma vitamina D com uma gordura melhor, que é a melhor fonte, né, veículo para isso, faz diferença. E dosem a vitamina D e os nutrientes de vocês. Peçam para os médicos de vocês ou para a nutricionista de vocês para dosar esses exames nutricionais e ver como estão esses níveis, porque a gente consegue prevenir muita coisa e pensar na longevidade justamente no detalhe, antes de chegar e tomar um remédio, de ter que fazer algum tratamento mais sério ou importante. E aqui, para acabar, esse é o último, prometo. Esse aqui é um símbolo que eles usam. Vocês já ouviram falar das Blue Zones, do estudo de Blue Zones? O estudo das Blue Zones, que são as zonas azuis, ele começou, não sei agora quantos anos já faz que eles começaram a estudar. Eles estudaram no mundo quais são as áreas com maior índice de longevidade, onde as pessoas vivem mais e com qualidade de vida. É um estudo que começou a ser patrocinado, acho que foi pela National Geographic. E existem 5 zonas no mundo. Tem uma em Loma Linda, nos Estados Unidos, tem uma região na Itália, se não me engano, na Sardenha, uma na Grécia, Okinawa, no Japão. Está faltando uma. Daqui a pouco eu lembro. E aí, eles foram olhar em todas essas comunidades o que fazia eles viverem mais. Por que ali eles viviam mais? O que faz diferença para a gente? Porque, assim, viver mais, viver sem qualidade de vida numa cama de hospital também ninguém quer, né? Então, o que fez diferença e o que eles analisaram como pontos em comum nessas populações? Primeira questão, gente, o viver em família, viver em comunidade. E quando a gente diz viver família, não é só família pai, irmão, tio. É família, um grupo de amigos que você tem a tua comunidade, que você se identifique, ou até o que eles chamam de a tua tribo. Então, você viver num lugar onde você se sente assim, isso faz total diferença. Beber vinho entra nessa lista também, eles bebem, tá? Não em todos os grupos, porque dependendo da cultura não é o hábito, mas entra também. O cuidar das pessoas próximas. Aquela questão justamente, não é só o viver em família, mas ter isso. E eu acho que isso a gente está perdendo muito hoje, por conta do nosso estilo de vida. O pertencer, que entra nesse processo, e também o de ter alguma coisa.
para acreditar. O se mover naturalmente. Eles dizem, em nenhuma dessas comunidades onde eles vivem 110, 120 anos, as pessoas vão para a academia ou fazem 1 hora de exercício por dia. Normalmente, são, por exemplo, na comunidade japonesa, as velhinhas, elas se sentam todas no chão, com 100 e poucos anos, e levantam numa boa. O meu avô tem 95 anos, eu brinco. Meu avô ele tem uma agilidade, eu digo, se eu chegar na idade dele, do jeito que ele está, com a lucidez que ele tem, meu Deus. E ele senta para brincar com os meus sobrinhos, os filhos dos meus primos, né? São os bisnetos, numa boa. Isso faz diferença. Eu nunca vi ele para academia, mas ele não para um segundo, ele anda o tempo inteiro. Ele vai na farmácia, ele vai no supermercado, ele vai não sei onde. Isso faz diferença, a gente não ficar parado. É nisso que a gente precisa pensar mais. Claro, nem sempre dá, mas tentar de alguma forma. Eu vou mudar aqui. Comida plant-based, né? Então, alimentação de verdade. É o que eu falei, do sazonal, do local. Faz diferença a gente comer comida de verdade. Uma dieta baseada nisso é que te faz viver mais, tá? E não o milagre da vez ou a dieta da moda. A regra dos 80%. O que é essa regra? É justamente você terminar o teu prato antes de estar totalmente satisfeito. Então, assim, quando você sentir que você está 80% cheio, é onde você vai parar de comer. E não comer a hora que o prato está limpo. Essa cultura que muitas crianças aprenderam, porque os pais, não, tem que comer até limpar o prato. Gente, eu vejo tanta gente com transtorno por conta disso. A gente não tem que comer até limpar o prato. Vai para o lixo. Melhor ir para o lixo do que ir para dentro. Tá? Não é legal dispersar, a gente tem que aprender a controlar isso também. Mas botar para dentro é melhor do que botar no lixo, gente. Olha só o que você vai fazer com você. Com certeza não é melhor. Então, a gente tem que começar nesse processo. O meditar ou orar, ter uma religião, isso tudo também faz diferença. E aí, por último, entra a questão do propósito, que foi aquilo que eu perguntei para vocês lá no comecinho. O que te motiva a acordar todos os dias? Por que você acorda? Porque o que eles mais notaram em todas essas populações é justamente assim, quando eles respondiam os questionários, perguntavam, conversavam, e podia ser coisa boba, tipo, a senhorinha lá de 120 anos, que o propósito dela era acordar todo dia para pegar a tataraneta no colo. E quem é que tem uma tataraneta, gente? Entendeu? Então, assim, e que o teu propósito pode mudar, ele não precisa ser o mesmo para o resto da vida. É porque hoje eu tenho filho e eu acordo todos os dias por causa do meu filho. Não, mas ter um propósito. Quantas vezes a gente acorda que a gente não sabe nem por que está acordando? Não sabe nem o que está fazendo aqui nesse mundo. Então, ter um pouquinho mais intrínseco isso na gente. Os nossos motivos, os nossos propósitos, eu acho que fica muito mais fácil da gente se relacionar, da gente viver e da gente continuar. Quando a gente entende. Então, quando a gente fala dessa questão de introspecção, de parar para pensar, de olhar para dentro todo dia e dizer assim, por que eu acordei hoje? O que eu quero fazer? Quer agradecer, agradece. Quer pensar, pensa. Quer respirar, só respira. Mas para um pouquinho para fazer isso. Então, o teu propósito é justamente o que faz a diferença. E eu gosto de deixar essa frase, que é de um dos clássicos de Ayurveda, e que fala assim, o que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão os teus atos. E o que forem os teus atos, assim será o teu destino. Só não vou ler o nome dele ali, que eu não consigo. Só fica a frase. Tá? Mas eu acho que é bem isso. Quando a gente consegue entender isso, fica muito mais fácil de viver. Tá? E era isso que eu queria deixar para vocês. Obrigada. Agora, acho que tem as perguntas. Queremos, primeiramente, agradecer à doutora Ana pela brilhante palestra, agradecer a presença de todos, e nós esperamos que este ciclo de palestras promovidos pela Seção de Saúde Ocupacional tenha motivado cada um de vocês a fazer alguma mudança no estilo de vida, seja na redução de carboidratos, na melhora da qualidade do sono, na prática da musculação, da atividade aeróbica, meditação, alimentação consciente, enfim. Nunca é tarde para começar e buscar uma vida com mais qualidade e longevidade com
com mais saúde. Agradecemos, então, mais uma vez a doutora Ana, e especialmente as servidores da seção de saúde ocupacional, né, que oportunizaram essas palestras, buscando sempre trazer o que há de mais atual e que trouxe profissionais renomados, que trouxeram tantos ensinamentos. Agora a gente vai abrir para 10 minutos, perguntas. Obrigada. Queria saber qual probiótico você recomenda para suplementação. Então, hoje eu prefiro, daqui no Brasil, os manipulados, porque a gente tem um número de cepas, né, de tipos de lactobacilos maiores. O ideal é que num suplemento probiótico a gente tenha no mínimo 10 cepas, variadas em bilhões de unidades formadoras de colônia, tá? Mas são vários os tipos. Prontos, hoje a gente consegue no máximo com 5. Mas se for procurar alguma opção pronta, que seja pelo menos essa variedade de tipos de lactobacilos. Então, isso quando a gente procura para ler, vai estar escrito. Evitar o que tem 1 ou 2 que não adianta. Os americanos são muito bons. Quem viaja para os Estados Unidos, eu sempre peço para trazer, porque os de lá são incríveis. Acho bem bom, mas normalmente assim, o manipulado ainda fica mais fácil e mais barato também. O site iHerb entrega. Tem uns sites que hoje tem bastante, consegue dos americanos também comprar no Brasil. Qual a sua opinião sobre jejum intermitente? O jejum, primeiro porque eu acho que entra, né, na questão das modas. Se a gente for parar para pensar em como o nosso corpo deveria funcionar, principalmente nessa questão das regras do Ayurveda e do ritmo circadiano, o jejum é algo que todo mundo deveria fazer, que é o jantar a hora que o sol se põe, jantar cedo, no máximo, depois disso, um chazinho. E quando você vai fazer a tua refeição, você já teve pelo menos 12 horas de jejum. Essa questão de um jejum mais prolongado em alguns momentos depende muito de que ciclo que a gente está adotando e o que o paciente tem. Às vezes, num processo de doença autoimune, vale a pena a gente fazer isso. Não acho que jejum intermitente as pessoas deveriam fazer sem um acompanhamento. E o mais importante quando a gente fala do jejum, para que ele seja efetivo, porque para emagrecimento não funciona, tá, gente? Para emagrecimento, todos os estudos mostram que, assim, pode dar uma ajudadinha, mas se você não fizer ele, não ficar morrendo de fome, vai dar no mesmo. Então, para emagrecer, Agora, para outras questões, principalmente de saúde e longevidade, sim. Uma das coisas que mais dizem que a gente tende a viver mais é o número a restrição calórica. Quanto menos a gente come, mais a gente tende a viver. Tá? Não tão pouco, mas não do jeito que a gente está comendo hoje. Então, no jejum, o que mais a gente tem que se preocupar é como quebra o jejum. Porque simplesmente, fiz 16 horas de jejum e agora vou comer uma torta ou comer aquele pastel que eu estava com vontade. Ferrou, já não adiantou nada, porque justamente a forma como você quebra o jejum é que vai fazer diferença nesse processo para o teu corpo reagir a isso. Então, acho que o melhor é fazer com alguém que entenda e ver se você precisa, vamos dizer. Mas de dia a dia a gente deveria fazer por qualidade e por rotina mesmo. Eu não consigo. Eu gosto de jantar mais tarde. Diga. Suplementação. Vitamina D, ômega 3, glutamina. Eu imagino que por uma orientação de nutricionista seria bem mais interessante. Se a gente não tivesse oportunidade, seja lá qual for o motivo, qual a melhor forma para comprar? Farmácia, loja de natureba, supermercado, marca? Como é que funciona isso? Glutamina é muito fácil de encontrar em lojas de produtos naturais, e lojas de suplementos também. Como glutamina é um aminoácido, dificilmente ela vem misturada com mais alguma coisa, algum aromatizante, algum aditivo. Então, é fácil de comprar e ter. 5 gramas seria uma dose máxima, ninguém precisa usar mais do que isso por dia, tá? Claro que isso às vezes vai variar por quilo de peso, mas 5 gramas seria uma dose tranquilinha. Então é fácil de comprar, não vejo... E assim, ninguém precisa usar muito tempo, tá? Eu sempre digo para os pacientes, faz 30 dias uma vez por ano. Ou se você teve algum processo que usou um antibiótico, ou que o intestino não está legal, dependendo de imunidade também, aí repõe a glutamina por esse tempo. Vitamina D... Acho melhor as manipuladas do que as prontas, porque, infelizmente, as prontas, como eu falei, tem os corantes e assim por diante. As doses usuais, nutricionista não pode prescrever dose muito alta. Eu tomo por minha conta, para mim, alta, mas porque eu sei que eu tenho polimorfismo, não absorvo, não sobe. O que a gente tem que fazer com a vitamina D? Não acho que tem que tomar vitamina D sem saber como está a sua, tá? Então,
dosar a vitamina D primeiro. Hoje, os níveis limites, apesar deles terem baixado o número de... Eles baixaram o número de referência, acho que de tantas pessoas se assustarem com os valores que estavam vindo, e vem baixo mesmo, gente. Vitamina D tinha que ser no mínimo 30. Mas artigos científicos mostrando em relação à imunidade, a todos esses processos de qualidade de vida, a gente deveria ter no mínimo 50 de vitamina D, tá? Então, tomar vitamina D que suba nesse nível. E isso é legal de conversar para saber exatamente qual seria essa dosagem com o médico. E o legal da vitamina D é que você não precisa tomá-la todo dia. Você pode tomar doses altas uma vez por semana, entende? E ela tende a subir. E aí, sim, repõe por 2, 3 meses, dosa de novo. E, claro, tomar sol. O sol que sintetiza a vitamina D, gente, é o sol ruim. É o sol das 10 às 2. Então, se não for esse, não adianta. E sem protetor solar. E o ômega 3, questões que... Hoje é muito fácil de encontrar o ômega 3. O que a gente tem que olhar no ômega 3? Primeiro, ser livre de mercúrio. Hoje, infelizmente, os peixes eles estão muito contaminados com mercúrio. Não adianta nada eu comprar uma gordura antioxidante com um metal pesado que vai oxidar tudo. Então, ter escrito no rótulo que ele não tem mercúrio, tá? Tem que ter, senão tem que ter laudo. O tipo de ômega 3 faz diferença a gente entender o EPA e o DHA. Todo bom ômega 3 tem escrito no rótulo atrás EPA e DHA. São os 2 tipos de ácidos na cascata do ômega 3, que é o eicosapentenoico e docohexanoico, nomes feinhos, mas que fazem diferença nesse processo. Quanto mais eu tenho de EPA e DHA, é o que vai me dizer se aquele ômega é bom ou não. Porque às vezes você está comprando, esse aqui tem 120 cápsulas, esse tem 60, mas esse eu tenho que tomar 4, e do outro eu tenho que tomar 1. Entende? Então, a concentração por cápsula de EPA mais DHA deveria ser de 1 grama. Então, o ômega 3 bom, ele tem em torno de 700 miligramas de EPA e 300 miligramas de DHA. Tá? É nisso que vai fazer diferença. Um bom ômega 3. Mas, sim, eu acho que todo mundo deveria usar o ômega 3, porque hoje, na nossa dieta, ela está pobre demais e a gente não consegue fontes de gordura suficientes em qualidade de ômega 3. Os tão falados benefícios do consumo moderado de vinho tinto, eles são maiores do que você consumir um suco de uva tinto? Ou são equivalentes? Não, a concentração no vinho ainda acaba sendo maior, tá? Mas eu acho que para muita gente pode ser a opção do suco, sim, sem problema nenhum, tá? A concentração da uva, principalmente a mais escura, que vai ter esse teor maior do resveratrol e assim por diante. Mas... indiferente. Aqui no vinho a gente consegue ainda moderar. O suco, às vezes, a gente acaba... Quer dizer, depende, né? Tem gente que no vinho acaba tomando vinho. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Precisa, então, de uma quantidade maior de suco de uva para ter o mesmo benefício. Do que o do vinho. Ok, obrigado. Oi? De onde vem o vinho sem sulfito que você falou? Não, na verdade, assim... Todo vinho bom é sem sulfito. O que acontece? Hoje, infelizmente, é um dos maiores conservantes que a gente tem nos vinhos. O que eu percebi desde que eu comecei a ver que o vinho fazia mal, eu comecei a perguntar para sommelier, para enólogo, tentar entender esse processo todo. Os vinhos europeus, principalmente aqueles de cultura biodinâmica, orgânica, que eles têm muito orgulho de fazer isso, né? De não querer ter nenhum tipo de contaminante agrotóxico nem nada no seu vinho, eles já tendem a ter um teor menor de sulfito. Dependendo do tipo da uva, do tipo da terra, o que eu vejo na prática? Os vinhos da América do Sul têm muito mais sulfito do que os vinhos europeus. Isso é regra para todos? Não. Tem muito vinho aqui que também não tem. Hoje, a maioria dos vinhos tem escrito no rótulo. Se você for ler atrás do vinho, está escrito lá nos ingredientes sulfito, INS 20, INS 22, tem uns... então, é nisso que vai fazer a diferença. Mas vinho orgânico, vinho biodinâmico, não tem sulfito. Só que, claro, tem muito vinho que chega para a gente importado que não tem rótulo de orgânico porque fica mais caro fazer isso. Então, vale a pena, às vezes, perguntar, saber onde compra, perguntar para quem entende um pouquinho mais. Mas é o tipo de conservante e que, sim, faz um estrago na mucosa do estômago e dá reação alérgica. Só que nem todo mundo já se percebe nisso. Quando eu começo a falar isso para as pessoas, aí as pessoas... Verdade, acontece isso, e as pessoas vão notando. Mas eu só senti isso porque, na minha família, todo mundo tem o hábito de tomar vinho toda noite. Como os meus avós estão com 90, 95, eu vou continuar o hábito. Esses dias eu estava meio gripada, eu disse, eu acho que eu vou ter que tomar um remedinho, acho que eu não vou tomar um vinho hoje. Ela disse assim, se não tomar, piora.
Ela falou bem assim, né? Então, eu sigo o conselho dela. Mas aí, por isso, eu parei de tomar, porque me dava gastrite. Porque assim, o meu estômago doía muito. E de tomar um pouquinho. Aí eu disse, não, vou parar de tomar vinho, que o vinho não me faz bem. E daí que eu fui entender, depois de uma viagem, e que eu tomava vinho que não acontecia nada, eu disse, não, tem algum vinho, não é todos. Que bom. E aí que eu fui estudar um pouquinho mais sobre isso. E os sulfitos, infelizmente... E não tem só no vinho, tá, gente? Tem mais um monte de coisa. Mais alguém? Sim. A clorela e a espirulina são duas algas bem legais. Só que assim, a gente tem que cuidar muito questão de tireoide, em como está o funcionamento para poder usar. Ela pode ser usada, vamos dizer assim, para enriquecer a tua alimentação, principalmente em dietas veganas, vegetarianas, pelas fontes de complexo B que elas têm. Mas são muito interessantes, sim. Só que, como tudo, usa pouquinho e não tem problema. Não precisa ser em cápsula. Eu acho que se você usa na forma de pó, num suco, numa receita, é bem interessante, sim. E eu gosto das duas. Doutora, o kefir e a kombucha. Só mais uma pergunta. O kefir e a kombucha. Verdade, eu não falei deles. São os fermentados mais legais e que hoje a gente mais encontra e acho ótimo. O primeiro kefir, você ganha e você vai cultivando. O kefir é ótimo. São os probióticos mais baratos hoje que existem, é o kefir, tá? Kefir de água, kefir de leite. Mesmo quem tem problema com leite pode tomar o kefir de leite, porque a bactéria está fazendo esse processo todo de digerir. Então, é legal, uma das melhores formas. E isso dá para ir variando. Às vezes, eu até ensino os pacientes, abre uma cápsula dos lactobacilos que manipulou para cultivar junto, que vai aumentando o tipo de bactéria e tudo mais. E o kombucha, normalmente, para quem não conhece kombucha, é normalmente uma bebida à base de chá verde fermentada e que tem sabor, com gengibre, com frutas vermelhas. E é esse mesmo processo de fermentação do chá que vai aumentando o número de bactérias e é bem legal de consumir também. Para quem gosta de refri, eu acho que é uma ótima, ou cerveja, é uma ótima alternativa para substituir e para usar de vez em quando, sim. Bem bom. Bom, agradecemos mais uma vez, doutora Ana Carolina Abreu, e a todos presentes. Muito obrigada.